Muito bem. Muito bem. Onde nós estamos? Elásticos. Isso, passamos aqui pelos fios, entendemos os fios. Entramos, para mim, eu falo a estrutura mais importante dentro da ortodontia, que é essa estrutura dos elásticos, né? Então, o elástico ele tem como a prioridade fazer uma força, e aí, dependendo do que a gente quer que aconteça, a gente põe o tempo da força. Então, o que significa isso? Eu tenho que pensar na intensidade da força. No caso do sistema autoligado, sempre leve. Então, primeira dica, anotem. Sempre leve. Tá? Por que leve? Porque eu estou antecipando a força. Eu estou num fio de Naitai, né? Primeira coisa. Então, segunda coisa, depende da escolha do que você quer fazer. Você quer usar o elástico como ancoragem só para dormir? Quer usar o elástico para movimentação 24 horas por dia? Então, essa é a segunda regra, tá? E a terceira é entender o movimento. Aí você direciona o tamanho do elástico, de onde vai, para onde chega, tá? Então, bora lá. Muito bem. Vamos entender, então, essa estrutura, né? Então, elásticos no sistema autoligado. Claro que para vocês hoje é muito mais tranquilo, muito mais fácil, porque vocês entenderam toda a estrutura dos elásticos e aí estão entendendo toda a estrutura do sistema autoligado. Então, se a gente fosse colocar, somando tudo isso que a gente viu, e eu coloco como estrela, porque é o carro-chefe de tudo isso, o que seria o sistema autoligado, então, professor? Vamos lá. Nós temos uma condição, então, de uso de batente, então, fios flexíveis termoativados por um longo tempo, elásticos precoce permitindo o movimento, colagem para melhorar a estrutura do sorriso, colagens maior, stop, que é o que nós vamos falar agora à tarde também, sobre a estrutura de auxiliar nos movimentos, ou minimizar alguns efeitos colaterais, isso também é muito interessante, tá? E somado a toda essa estrutura prática, técnica, nós temos também algumas condições, como o braquete, falamos sobre ele, níveis de força menores, estamos falando disso, como níveis menores de força? Batente, livrando a força oclusal. Fio termoativado, diminuindo a relação de força, então, dos fios que a gente usa, e usando ele por mais tempo. Elástico não mais médio, e sim elástico leve. Então, o que a gente tem colocado aqui são níveis de forças mais simples, porque muitos podem falar, não, mas você está colocando um fio, dois fios, você está colocando elástico, mas não é muita força. Não, é menos do que um sistema convencional, porque toda a estrutura mudou, tá? Então, ótimo, uma nova contenção, falaremos aí, apesar que vocês já sabem, é o acetato, né? Uma nova primeira consulta, falamos sempre isso do curso, tá? Então, de que adianta você ter alguma coisa nova se você continua usando o formato velho? Não tem sentido, né? Então, na Bíblia coloca lá, né? Vinho novo em odres velhos, eles vão se romper, né? Então, é o que acontece muito no comportamento das pessoas, uma nova técnica, só que sem uma evolução, sem um teste, sem aprimoramento, sem usar, sem testar, sem aumentar o conhecimento, e tudo é prazo, né? Não adianta a gente falar assim, nossa, professor, é tanta coisa, eu já desde cara consigo fazer tudo. Não, não, mas comece como a gente falou naqueles 5 itens lá, as etapas para se colocar os alinhadores como regra, como dia a dia, tá? Então, a nova consulta, a gente falou lá sempre para vocês, aí a possibilidade de vocês aproveitarem, né, captar pelo Instagram o paciente, falar no WhatsApp, pedir documentações digitais, né? Então, hoje a ortodontia foi ficando mais simples, na verdade a comunicação foi ficando mais simples, mas nem todos sabem explorar isso, mas o que é legal nós sabemos, né? Então, todos vocês tiveram um treinamento muito bem feito para vocês entenderem, né, e colocar em prática seria a segunda parte. Então, a gente tem, realmente, nós trouxemos para vocês estruturas muito novas, muito únicas, que muito poucos ortodontistas sabem e vocês estão preparadas para isso, que é muito legal, tá? Então, novo contrato, né? Então, a gente tem um contrato ali que tem que incluir o alinhador, que tem que incluir o sistema autoligado, que tem que incluir algumas características. Então, quem não tiver o contrato, prof, me manda de volta. E o que vocês viram aí que vocês não têm, a gente manda, tá? Então, tempos de retorno diferente. Então, com o sistema autoligável, você pode atender o paciente do jeito que sempre atendeu, cada 30 dias, pode atender a cada 21 dias. Então, lembrando, não vão trocar arco, eu preciso só vê-lo. A consulta, como o próprio nome fala, é um procedimento de ver. Se vai ter procedimento técnico, se vai ter procedimento manual, aí é uma outra estrutura, é uma organização individual, né? Então, olhou o paciente, ele precisa colocar uma alça, uma banda, um mini implante, aí é individual, tá? Então, nós podemos atender o paciente a cada 45 dias ou 60 dias. Eu, particularmente,
No caso do sistema autoligado, eu trabalho atendendo o paciente a cada 30 dias. No caso dos alinhadores, individualizo cada tratamento por cada paciente, tá? Então, uma nova forma, como nós falamos, né, além da primeira consulta, uma nova forma de orçamento. O que nós mudamos nessa relação de orçamento? 3 sistemas. Então, o sistema autoligado traz para a gente esses 3 sistemas. Sistema convencional, antes nós tínhamos, olha, você vai usar o braquete estético de metal, olha, você vai usar o straight wire ou edgewise? Não, edgewise eu não quero mais, eu quero mais atual. Então, a gente conseguiu, nesse somatório de informações aqui, criar um projeto muito maior do que um braquete. Né? Então, o sistema autoligado é um projeto, é uma conduta, é um formato de trabalho. Né? Então, forma de orçamento. Então, como que nós vamos trabalhar? Sistema convencional, autoligável ou sistema de alinhadores? Tá? Então, muito bem. Como nós estamos falando de elástico, então, para que serve elástico? Ou ele evita piorar o problema, que é uma coisa que o sistema convencional não consegue fazer. Então, mais uma vez, né? Professor, o sistema convencional é da década de 40, 50, 60, 70, né? Straight wire, 72, 80, 90. Então, tinha elástico precoce ali? Não. Então, não tinha como evitar o efeito do nivelamento e alinhamento. Então, o efeito colateral ia ser uma surpresa, né? Então, com o tempo, entenderam que as forças mais leves, mais suaves, geravam menos agressões, poderiam ser antecipadas, e isso foi muito legal. Então, antecipar para evitar, ou antecipar realmente para fazer a correção da maloclusão. Então, lembrando, você pedir para o teu paciente usar 22 horas por dia o elástico, aí ele usa só 12, ele está ajudando, mas ele não está resolvendo. Ele está segurando os dentes, mas não está gerando, então, essa relação de melhora, né, de correção, e o que a gente quer é antecipar. Então, vamos pensar aqui, né, nós temos na nossa condição, e a gente falou sempre para vocês no curso, né, essa condição de entender, né, o que nós temos de problema sagital, problema vertical, né, transversal. Então, é possível que dentro da nossa vida ortodôntica a gente consiga, ao mesmo tempo, resolver tudo isso. Isso é muito legal. Isso faz com que a nossa mecânica seja... E aí é o detalhe, né? Vamos lá, nós vamos colocar um CIA para corrigir a sobremordida. Pô, é trabalhoso, é dificultoso. Nós vamos colocar um mini implante para distalizar. Pô, é trabalhoso. Então a gente começa a entender que o sistema autoligado, ele não é tão trabalhoso assim, acaba sendo bem viável, bem legal. E vamos entender essas estruturas aí. Como eu sempre gosto de colocar nesse formato de pergunta e resposta, né? O que muda no uso do elástico na ortodontia no sistema autoligado? Então, bora lá, né? Só pode usar elástico nos arcos mais calibrosos, isso é o sistema convencional, espera chegar no retangular, que aí o retangular tem mais controle de torque, o retangular, ele começa então, ai meu Deus, é passado, tá? Se você achar que não dá para inclinar, não vai ser com braquete straight wire e arco retangular que vai evitar. Então a gente tem que entender individualmente cada paciente. Ó, o quadradinho saiu fora aí, ó. Então o que significa? Primeiro, criar espaço, depois nivelar e alinhar, e depois corrigir a discrepância sagital. Aí o tratamento ficava muito longo, né? E aí tinha um outro ponto, a intensidade do elástico era sempre média, num momento que o paciente também estava cansado. Então, hoje o sistema autoligado é completamente diferente, tá? Então, o que nós temos nessa relação, então, de trabalho, é iniciar, então, o uso do elástico imediatamente. Primeiro, claro, tem que ter inserção de algum acessório embaixo, né? Dar liberdade para a movimentação dentária, somar, então, os fios flexíveis, então, termoativados. Nós estamos vendo aqui o fio da Orthometric. A Orthometric foi uma empresa que revolucionou muito a ortodontia brasileira, trazendo inicialmente aí os fios, e hoje ela é uma empresa gigantesca, né, com todas as soluções práticas aí para os ortodontistas, né? Então significa criar espaço, nivelar e alinhar, corrigir discrepâncias transversais, mordida cruzada, vertical, mordida aberta, sobremordida, ou sagitais, só que tudo isso ao mesmo tempo, tá? Então a intensidade sempre do elástico deve ser leve, tá? Então, assim, professor, eu não vou comprar mais um médio, eu não compro mais elástico médio. Se eu tiver que usar médio, eu ponho 2 leves, tá? Porque a gente acaba tendo tanto material que a gente vai se perdendo, né? Também é muito ruim. Então, aqui a gente consegue ver, né? O Taipodonte é muito legal, que a gente consegue ver essa relação, então, de um tratamento convencional com braquete autoligável. O que está vendo? O canino está lá em cima, está abrindo mordida, olha que coisa, aumentou o vergete, piorou a classe 2, é isso aí que é a nossa ortodontia convencional, tá? Agora, se desde o início tivesse sido colocado um elástico, só um elástico, independente do braquete,
nós já teríamos um efeito, ó, mesmo que esse elástico fosse colocado só do canino superior ao primeiro pré. Isso já evitaria essa nossa relação de inclinação e já arrumaria o sagital, né? Aí ó, a gente começa a ver, né? O paciente vai usando, vai abrindo diastema entre o lateral e canino. Então, o taipodonte, que é o que vocês usaram o curso todo, ele trouxe para vocês aí mecânicas, né? Então, quem teve a possibilidade, né, de não faltar, de acompanhar, né, de seguir as mecânicas ortodônticas, hoje sabe fazer, resolver qualquer mal oclusão. Agora precisa só exercitar. Então, isso aqui é o que a gente fala para vocês. Qual a preocupação que deve ter o ortodontista com o uso do elástico precoce? Vamos lá. Quando eu vou usar um elástico precoce, eu tenho que entender algumas coisas. Primeira coisa, o tipo de movimento que você quer. Então, nós vamos colocar aí um elástico classe 2. O que é o classe 2? De onde a onde? Qual que é a resultante? Então, te passa a entender alguns detalhes, né? Saúde periodontal, dentária e articular. Então, a nossa condição eu tenho periodonto bom, eu tenho tudo em ordem para poder usar força, e o que é legal, a gente está usando uma força bem suave. Então, a relação de força usada pelo elástico, pelo Naitai termoativado, não é agressivo, né? Perdão, queridos. Então, vetores de força e resultante. Tá, eu vou colocar o elástico, o que vai acontecer com esse elástico? É vertical, extrusivo e lingual. É sagital, é transversal. Então, a gente tem que, como ortodontista, não adianta, não é colocar aparelho e esperar que aconteça algo, não. É antes de pôr o aparelho, entender o que vai ser feito. Isso é o ortodontista que realmente está preocupado com os resultados e está no controle de tudo, né? Porque perder o controle, dançou, né? Vai ter gente que vai falar, e o problema do autoligado, que é isso, que é aquilo, não temos controle. Gente, quando a pessoa começa a falar que o remédio é melhor que o médico, alguma coisa tem, é dono de fábrica de remédio, é dono de farmácia, não entende nada de medicina, é exatamente a ortodontia hoje. Quando alguém começa a dar muito valor ao aparelho, gente, pelo amor de Deus, mas e aí? O conhecimento é importante? O conhecimento é a estrutura mais importante, que quem sabe indica o aparelho certo, quem sabe controla os resultados, quem sabe orienta o paciente e manipula o resultado do jeito que quer. Tá? Agora, quem não sabe é manipulado pelo paciente, pela família, não estou usando, está dando certo, tá? Então, tipo de espessura do arco, sempre o mais fino, tá? E a espessura do elástico, sempre o mais leve, né? E aí, uma coisa importante, sempre tirar foto, né? Eu sempre falei para vocês, se a gente não tem foto, a gente tem verbalização, né? O paciente fala, doutor, não está andando, aí você, peraí, agora. Então, mesmo com o celular, ou melhor, com o celular mesmo, vocês conseguem tirar fotos muito, muito boas e a gente consegue fazer o controle dos resultados, tá? E o paciente, então, deve ter as fotos. Uma dica importante, registrada no celular dele. Colocou o elástico triangular, quadrado, sagital, não importa, vertical. Tira uma foto com o celular para amanhã ele falar, doutor, eu não usei porque eu não sabia como pôr. Estava no teu celular. Peraí, você não sabia, você ficou esse tempo todo sem mandar mensagem para mim? Doutor, é que eu também não tenho o telefone do senhor. Então, né? Então, eu falo, 100% dos meus pacientes, e alguns de vocês têm meu telefone, exatamente para a gente orientar. O nosso compromisso é com o paciente, né? E é base isso, tá? Então, diagnóstico e um bom planejamento ortodôntico é a base. Então, beleza. Qual a preocupação, então, com o ortodontista no uso do elástico precoce? Então, a gente tem que estar preocupado com o diagnóstico, com o índice do grau de complexidade, com o índice do grau de escolha do tratamento, com periodonto saudável, com colaboração, que entra lá no índice do grau de escolha. Se a gente perceber que a família não ajuda, queridos, não insiste. Vamos extrair dente, vamos colocar mini implante, vamos pensar nas mecânicas que diminuam um pouco mais a colaboração do paciente, né? Controle dos resultados e, claro, sempre, sempre, como fotos, um estímulo constante do paciente. Tudo bem? Então, como indicar o uso de elástico? O dia todo ou noturno? Nós falamos isso, acabamos de falar. Se for usado para ancoragem, ele evita efeitos colaterais, como aumentar uma classe 2 num paciente, né? E se você quiser que o resultado seja concomitante, o uso constante, tá? Então, aqui uma regra. Então,
a gente mostrou para vocês algumas estruturas, aqui começa a ser um pouquinho mais completo, tá? Então, agora vocês já começam a ver um braquete, o paciente tem ali sobremordida, apinhamento, uma classe 2 que não é tão grande, o molar tem classe 1, mas o canino tem classe 2. Então, nós vamos só nivelar e alinhar, e aí que é o detalhe. Se a gente só nivela e alinha, o que acontece com o tempo e a troca dos arcos? Ele somente faz a correção do alinhamento, mas aqui está entrando no meio do caminho. Por que não entrar com elástico classe 2 já, né? Então, mas peraí, tem sobremordida, não dá para colar embaixo. Entra com batente. Então, queridos, ouçam o problema, leiam o problema e abram tua caixa de ferramentas e disponibilizem as ferramentas para trabalho. Olha que legal esse caso aqui, ó. Nós estamos tratando esse paciente, basicamente, meses e meses, só com elástico classe 2 e o aparelho superior, inferior não tem aparelho, mesmo necessitando de aparelho, né? Então, bora, vamos colocar. Tinha um overjet que era grande, colocamos um batente posterior nos primeiros molares superiores de forma provisória e entramos, então, com um elástico, continuamos, né, com elástico classe 2. A hora que diminuiu, ó, eu vou voltar aqui para vocês verem, ó, na hora que diminuiu, ó, diminuiu o overjet, aí eu tinha condição de colocar um batente normal, aceitável, aí 6, 7 milímetros, tá? Porque mais do que isso é muito complicado. Então, nós estamos usando um elástico classe 2 do molar ao canino. Depois diminuiu o overjet, aí nós vamos incluir o batente lá no incisivo. Então, enquanto nós estamos usando o elástico classe 2, nós ao mesmo tempo estamos extruindo molares, que corrige a sobremordida, está nivelando e alinhando, que é bem-vindo, e está corrigindo a classe 2 e a curva de SPI. Então, vocês estão vendo aqui, num tempo rápido de tratamento, ó, de 4 de 2019, né? Então, 2 de 2018 a 4 de 2019. Então, um tratamento tranquilo, não minto, 12 de 2017. Mas a gente está vendo aqui, ó, consultas mais longas. Vamos ver quanto tempo a gente consultou ele. Aqui é a pasta das fotos, né? Então, esse paciente veio no consultório, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vocês estão começando a entender que não é só braquete. Tá aqui um telos da Eurodonto, um braquete passivo, mas a gente começa a entender que é um processo, comunicação, de uso de elástico, técnicas, de orçamentos, então tudo isso é o que faz realmente o sistema autoligado. E aqui, um aluno nosso, um colega, por isso que eu falo, vocês tirarem foto, eu gostaria muito de ter foto do caso de vocês aqui, ó. Então, do jeito que a gente ajuda vocês, a gente ajuda todos os nossos colegas que passaram por nós. Rodrigo já tem uns 20 anos de ortodontia já formado, tá? Então, esse caso aqui, a paciente dele classe 2, mordida aberta, desvio de linha média, grande apinhamento, e aí introduzimos, né, o sistema autoligado junto com um aparelho fixo, convencional. Então, está usando aí os esporões, montou o aparelho inferior, e o diferencial está aqui, ó, muito parecido com o que vocês já viram hoje. Então, o elástico de canino lateral está sendo usado apenas como ancoragem. O elástico de pré-molar a molar está sendo usado ativamente 22 horas por dia para dar espaço para o canino, enquanto o fio faz o nivelamento e alinhamento. Olha lá, ó. Então, e isso aqui é o que vocês acabam tendo como recurso no dia a dia. Às vezes está usando, né, usando o aparelho fixo de borrachinha, e você, puxa, como que eu posso trabalhar? Aqui está sendo usado o elástico. Basicamente, o elástico precoce para a correção do problema. E aumentando o calibre do arco conforme o caso vai andando. Então, ela está num 16 por 22 inferior, e em cima um 14 estético, olha lá. Melhorando, usando o elástico, já era para estar melhor, tá? Pelo que está aqui, o paciente provavelmente não tinha um uso tão eficaz assim, tão efetivo, não estava tão colaborador, né? Mas olhem aí, ó. Então, melhorando o nivelamento sem piorar a classe 2. Isso que é interessante. Então, do jeito que estava, aquele canino lá em cima, o nivelamento e alinhamento, com certeza absoluta, ia transformar numa classe 2 gigante. Mas depois você faz o avanço mandibular, depois você distaliza, depois no arco retangular você começa a usar o elástico. Isso é o sistema convencional, tá? Que de resultado também traz, mas de tempo não traz, ele demora muito mais. Então, vendo aí a melhora, um pouquinho de desvio de linha média, melhorando com o uso dos elásticos, e praticamente aqui o tratamento terminado, muito bom. O que eu quis mostrar aqui nesse caso com o Rodrigo foi o controle de ancoragem, né? Então, é um paciente que, se você aproveitar desde o início a colaboração do paciente, o caso está simples.
o caso ele anda muito, flui muito mais tranquilo. Vocês estão vendo também uma higiene bem ruim, né? Então, pode provocar disfunção temporomandibular? Então, aqui, essa pergunta, né, o tratamento ortodôntico e a disfunção temporomandibular, aqui mostrando, né, então, a influência do tratamento ortodôntico nos sinais e sintomas durante a DTM, né, então, um período de 20 anos, então, um tratamento que foi feito, então, questionários em pacientes. Então, olha que legal, né, repetindo a cada 5 e 10 anos, acompanhando esses pacientes, então, no período de 20 anos, e após 20 anos, 320 indivíduos continuaram fazendo esse projeto de respostas, perguntas e respostas, e isso foi observado, então, lá, algumas características. Os indivíduos apresentando uma oclusão por um longo período de tempo tenderam a apresentar mais sinais e sintomas de disfunção do que indivíduos que não apresentavam uma oclusão. Então, falar que a maloclusão está associada diretamente à dor temporomuscular não é real, tá? Mas, nesse trabalho, eles observaram que estava associado. Então, indivíduos que já se submeteram ao tratamento ortodôntico não apresentam um maior risco de disfunção temporomandibular mais tarde em suas vidas, comparados com os indivíduos que nunca se submeteram a tratamentos ortodônticos. Então, aqui, né, a gente estava no departamento, junto com o professor Guilherme Janson, mestrado e doutorado, fazendo essas considerações aí, comparando, estudando e verificando artigos. Então, não houve diferença aqui, a tese da Ana Cláudia Conte, que é esposa do professor Paulo Conte, que trabalha muito nessa região, dos que mais estuda essa relação de disfunção temporomandibular. Então, no trabalho dela, de 2004, de mestrado, então, fazendo uma pesquisa, não houve diferença de prevalência nos sinais e sintomas, no caso de disfunção temporomandibular, entre pacientes classe 2 antes ou durante o uso de um aparelho. Então, estalidos presentes ao início do tratamento com o Herbst diminuíram durante a terapia funcional, sendo que após 12 meses não havia mais ruídos. Então, muita gente fala, será que se eu fizer avanço mandibular não vai ter problemas? Então, aqui mostrando que não tem problemas, tá? Como saber se o paciente está usando elástico ou não? Vocês já sabem, mas só para recordar, tem alteração da cor, o elástico fica mais leitoso e um pouco maior, tá? O paciente sempre vai ter algumas características. Ele vem com ele na boca, não reclama de dor, sabe tirar e colocar com facilidade, sem precisar de espelho, tá? Pede um novo saquinho, tem diferença de posição dentária, então eu vou comparar, estou vendo diferença. Se não tem diferença, ele não está usando corretamente, né? E às vezes o paciente até está usando o elástico, mas para mover o dente, gente, é 16, 18 horas no mínimo. Quem fica tirando muito não tem resultado, demora demais. Então, aquela relação de conversar com o paciente, né, e comparar as fotos, tá? Então, como eu disse, muda a cor do elástico e tem alguns efeitos colaterais, como abertura de diastema, rotação de determinados dentes, isso sempre vai acontecer, tá? Então, olha lá, né, a relação, então, do trabalho, mostrando lá, né, então, que a minha esposa fez um trabalho na Engel, mostrando a influência do envio do texto para os pacientes que usavam classe 2, então, mandando um texto por escrito. E o que eles observaram é que é de 2 a 3 vezes maior a influência de resultados quando você manda uma mensagem para o paciente. Então, se todo dia, hoje com a inteligência artificial, com a possibilidade de criar um robô dentro da sua clínica, isso favorece muito o resultado, né? Então, é legal mostrar que, realmente, se você souber trabalhar com o paciente, ele acreditar em você e ele tiver expectativas no resultado, os segredos é resultado, né? Então, bora. Então, teremos normalmente algumas resultantes. Então, o elástico normalmente não é preso na horizontal, muitas vezes é transversal, sagital. Então, a gente tem que entender as resultantes de força, né? Então, o elástico, nesse caso, falamos hoje, ele vai ter uma força de baixo para cima? Ótimo. Ele vai ter uma força para frente? Ótimo. Vai ter uma força, então, no sentido como uma relação, então, de resultante de cima para baixo, os dentes de cima para trás e para baixo, os de baixo para frente, né? Então, para frente e para cima, tá? Além, é claro, olhem ali, ó, essa possibilidade no fio de Naitai de transformar o seu dente inferior em algo negativo, ele vai rotacionar também, tá? Então, falamos hoje, a possibilidade, às vezes não dá para colar braquete, você pode muito bem fazer um arco lingual de Nance e usar o elástico, você antecipa o resultado da correção, da classe 2, o que favorece o teu tempo de tratamento. Mas, é claro, o paciente quer favorecer o tempo, ele quer um tratamento mais rápido, opa, ele quer. Aí você fala, pô, professor, mas fica mais caro só de pôr elástico?
Fica R$ 1 de elástico, R$ 197 de conhecimento. Então, você sai de 150 para 240, 250, 350. Então, o que a gente tem que entender é que o que faz a diferença no tratamento não é o braquete, é como conduzir. E nós estamos falando isso porque se a gente só nivela a linha, queridos, como corrige uma classe 2? Me ensina. Então, avanço mandibular, tá? E depois no arco retangular, tá? Então, tudo isso que nós estamos falando realmente reflete uma ortodontia de mais alta qualidade, tá? Então, o dente tende a sofrer rotações, não é o que a gente quer, né? Então, aqui nós estamos vendo o paciente numa outra situação, olha que legal. Se a gente trabalha retraindo lá do molar o canino, o que que ia acontecer? Ia perder a ancoragem posterior. O que colocamos? Tira-se o corrente do molar ao gancho do canino e põe uma mola aberta. Uxa, mas peraí, a mola aberta também vai protruir incisivos. Tá bom, então vamos trabalhar com elásticos. Então, queridos, o que nós colocamos para vocês aí é essa condição. Se, de novo, não der para colar aparelho inferior, vai para o batente mais a estrutura mecânica. Antigamente não era assim, ó. Demorávamos demais para montar o aparelho. Então, esse paciente aqui que vocês estão vendo, ele usou o quê? Extraiu 2 pré-molares, trabalhou com mole e usava A e B, mesmo sendo adulto, tá? Então, isso aqui já não é mais o perfil do nosso trabalho, não é mais o que o paciente quer, tá? Então, os nossos cuidados hoje, né, é com relação à ancoragem, é com relação ao movimento controlado. Então, hoje nós falamos sobre isso também, né? Quando a gente trabalha com elástico, o canino tende a sofrer uma inclinação para a distal da coroa e, com isso, extruir e lingualizar os dentes anteriores, o que isso é muito ruim, tá? Então, nós temos ação sempre e reação que nem sempre condiz ao que você quer fazer. Então, esse monte de setas aqui mostra exatamente isso, ó. O canino vai, vamos lá, o canino vai retrair, com isso ele vai inclinar a coroa para a distal e com isso o fio vai proporcionar extrusão, aumento de sobremordida. Então isso aqui é o que a gente sempre falou, né? Cara, vai aumentar a sobremordida, beleza, é um problema? É. Mas por que você deixa o problema acontecer? Não, uma consequência. Então antes a gente falava, é um efeito colateral já esperado, não tem o que fazer. Hoje não, a gente consegue colocar um batente. O que é batente? Contato prematuro. Caramba, mas lembra que nós falamos hoje? Então, é possível colocar uma resina e tudo bem, acontecer tudo bem, tratamento andar tudo bem e não ter nenhum problema articular, tá? Então, muito bom. Nesse somatório, a gente tem um controle, tá? Então, os efeitos de inclinação descontrolada que ocorrem pelo elástico, coisa que a partir de hoje ou a partir desses dias atrás, vocês já entendem isso e evitam isso, tá? Por exemplo, o senhor poderia usar um CIA na hora de retrair o molar, o canino? Cara, a melhor coisa do mundo, ele ancora o molar e ele ainda ancora incisivos, mas nem todo mundo vai trabalhar com o CIA, tá? Então, nós temos alterações de caninos, como nós falamos, alterações de incisivos, alterações de molares. Qual o tamanho do elástico eu devo usar e a força? Então, isso aqui vocês já sabem, mas só para recordar de forma rápida, tá? Temos sempre que trabalhar, nesse caso, então, com os elásticos leves, porque a estrutura toda está sendo proposta, está sendo permitida com uma força leve, tá? Então, o tamanho do elástico estará proporcional à distância de onde ele estará preso, beleza? Então, teremos 4 tipos de elástico. 1/4, 3/16, 5/16 e o, perdão, 1/8, né? 1/8, 3/16, 1/4 e o 5/16. Tudo bem? Criamos uma tabela, né, que lá atrás a gente mostrou para vocês, quem não lembra pode tirar foto. Senhor, como que eu escolho, então, os elásticos, né? Então, 1/8 dente a dente, 3/16 para linha média, ou classe 2 com ausência de pré-molar, e 5/16 para classe 1, 2 e 3. O 3/16, 3/8 e meio a gente raramente usa, tá, para IB e para mentoneira. Então, sempre lembra, uma dica que eu sempre dou é o seguinte, quer escolher o tamanho do elástico? Pense quantos dentes estarão envolvidos, tá? Então, se a gente entender isso, canino a canino, um dente, 1/8. Canino, canino e pré, 3 dentes, 3/16. Vamos lá, canino, canino, pré e pré, 4 dentes, 1/4. E classe 2, canino até molar. Então, conta, canino, 1, canino inferior, 2, primeiro pré, segundo pré e molar. São 5 dentes que estarão envolvidos nessa estrutura, então, 1, 5, 16. Tudo bem? Já sabíamos de tudo isso, muito bem. Medir, então, é importante, mas não é essencial. Dá para trabalhar sem medir.
tá? Então, esse trabalho do Cabreira, né, da Marisa e do Carlos, eles colocam lá, e aí, qual o tamanho do elástico? A gente não sabe, né? Então, normalmente, mede-se 2,5 vezes o tamanho dele passivo. Então, esticou 2,5 vezes esse elástico. Por exemplo, você pegar um elástico 5,16, pôr de canino a canino, canino superior a canino inferior, ele vai esticar 2,5 vezes? Não, tá? Então, normalmente, esse aqui é o trabalho, então, do Carlos, mostrando, então, a condição de força. O elástico leve, então, esse aqui é um elástico médio, mostrando que 2,5 vezes ele gera uma intensidade de força de 150 gramas, 100 gramas. Estamos aqui medindo quem? Estamos medindo o elástico leve. Então, 2,5 vezes o elástico leve proporciona 75 gramas, que é o que a gente está buscando. Tá bom? Então, vocês podem olhar aqui, muito legal. Mesmo mudando a relação, então, do tamanho do elástico, 2,5 vezes, olha lá, tá? Então, aqui, mesma coisa, se vocês quiserem, vocês podem medir a distância de um dente com o outro, aqui a gente mostra no curso, né? Então, mede e faz a verificação da força. Então, o que eu preciso num elástico leve? 75 gramas de força na média, tá? Então, ótimo, entendemos aqui. O elásticos provocam reabsorção? Então, assim, ó, o que vai provocar a reabsorção? Algumas estruturas. Vamos lembrar lá do passado. Morfologia radicular. Então, quando a raiz tem um formato de pipeta ou de lacerada, cuidado, tá? A quantidade de força, então, cuidado com excesso de quantidade de força, né? Então, fio de aço retangular, mais elástico médio, aí bem pesado, meu Deus, tá? Doença periodontal, tempo de tratamento, então, quanto mais longo o tratamento, porque o tratamento ortodôntico, ele é agressivo. Então, você fica com muito tempo uma agressão, pode ser que ele gere alterações radiculares, como a reabsorção, tá? E, claro, dependendo do tamanho da complexidade do caso, quanto maior o caso, mais movimentos, mais tempo de tratamento, né? Então, isso gera para a gente uma condição, então, que deve ser investigada individualmente, tá? Quais cuidados devemos ter com os elásticos? Então, isso aqui nós falamos hoje para vocês, tá? Então, eu tenho que entender a força, a intensidade, a duração, aonde está sendo colocado, o tamanho, a espessura do arco. Então, somatório de obrigações que nós temos que entender, beleza? Muito fácil, tá? Dói o elástico? Como todo processo mecânico, dói. O elástico leve, ele tem uma vantagem que ele não é tão agressivo, então não gera tanto desconforto para o paciente, tá? Então, olha lá, a relação, então, da movimentação dentária é uma inflamação induzida, né? Então, mecanismo de defesa local em resposta a qualquer agente agressor, com finalidade de destruir o agente agressor e, posterior, evoluir para um reparo. Então, nós temos uma inflamação subclínica, não é para dar dor de garganta, dor de cabeça, nada disso, tá? Um evento, então, local e específico, por isso que, inespecífico, por isso que nós estamos colocando o elástico como algo bem simples. E quanto custa, né? Nada, né? Então, essa relação pode gerar, sim, um leve desconforto, mas o paciente acostuma muito bem. Lembrando também sempre que o paciente está no começo, né? Está no fio 10, no fio 12, no fio 14, então ele está bem empolgado. Tá bom, queridos? E última pergunta, o que falar para o paciente antes de a gente ver tudo isso, né? Então, orientação, deve ser dadas instruções detalhadas. Então, quando eu escolho, eu falo, ó, vou depender de você muito no elástico. Se não usar elástico, sempre coloque, né, um ponto B. Se não usar elástico, nós vamos ter que mudar o formato, né? E o formato seria o quê? Um mini implante, uma extração, tá? Então, disciplina no uso do elástico, retirar durante o almoço e janta, né? Então, eu falo, se quiser um resultado melhor e mais rápido, almoce e jante com elástico, melhor ainda, tá? Então, ter uma boa higiene, claro, né? Então, o tratamento correto depende de colaboração, auxílio e conhecimento. Mas cadê o aparelho? Não, não é o aparelho que vai ter um tratamento correto, né? Então, o paciente, pagamento, né? Então, dá até para tratar de graça, mas se o paciente não colaborar e o ortodontista não tiver habilidade, não terminamos isso nunca. Então, a gente sempre coloca, né? No elástico, no elástico de uso, no caso do sistema autoligado, ele tem como característica leve, precoce. Quando ele for noturno, é a ancoragem. Quando ele for 24 horas, constante, tá? Então, possibilidade, acho que transformar ele em vários mecanismos, né? Várias mecânicas diferentes de trabalho.
Olha, gente, espera aí que caiu aqui a minha ligação desse lado aqui. Eita. Eita, nós. Eita, nós. Deixa eu ligar de novo. Onde vocês estão aqui? Muito bem. Então, aqui, links. Bora. Aqui, bora, doutora. Sair. Muito bem. Aí, queridos. Pronto. Às vezes ele sai daqui e some, né? Então, voltamos aqui, ó. Então, o que vai gerar no elástico essa compreensão nossa, né? O elástico, eu tenho que pensar na distância entre os pontos, no diâmetro do elástico, na espessura e no tempo de uso. Entendemos que sempre vai ser leve. Por que vai ser leve? Porque ele vai ser precoce. Em que fio ele vai estar usando? Sempre na Itália. Agora é uma escolha. Se vocês quiserem não usar cedo, a gente não pode colocar isso como obrigação, é uma escolha, né? O resultado está aí já explicado para a gente, né? Então ele tem aí, né, uma relação de força recíproca, o que nos ajuda muitas vezes na correção da maloclusão. Vocês estão vendo aqui nessa imagem, né, um paciente com uma classe 2 pequena, mas combatente, com um elástico precoce, né, e fios termoativados. Olha lá que legal. A gente consegue controlar as alterações, o batente nos ajuda, o elástico também nos ajuda, né, melhorando a relação oclusal, tá? Então, o elástico leve, falamos isso, né? Menor espessura, menor intensidade, claro, menor dor. Precoce, porque a gente sempre vai, né, a partir dos primeiros arcos de nivelamento, quanto menor o calibre do arco, maior o efeito colateral, rotação, extrusão e inclinação. Então, a gente sempre tem que lembrar, quando eu coloco o fio de Naitai e o elástico junto, eu terei efeitos colaterais, mas não acabou. Quando eu estiver diminuindo a maloclusão, eu posso aumentar 14 mais 14, isso começa a preservar o posicionamento do dente e ainda corrigir os dentes fora do arco, tá? Então, lá, forças ortodônticas contínuas versus a força ortodôntica interrompida em relação à reabsorção radicular. Então, os dentes com força contínua foram mais eficazes, então, a relação de movimentação. No entanto, não revelaram diferença na quantidade de reabsorção. Então, assim, o que eu quero? Movimento. Se eu quero movimento, a força tem que ser suave e constante. Pronto, tá? Então, elástico mais batente. Opa, então agora a gente começou um elástico mais cedo e pôs um batente para ajudar. O que esse elástico, então, vai fazer? Então, o elástico gera a ação de força, o batente dá liberdade de movimentação e beneficia os movimentos que a força estará levando. Então, aqui, eu criei aqui para vocês algumas imagens, tá? Bem legais para favorecer, para facilitar o nosso caminho de entendimento. Então, se eu estiver usando como uma receita de bolo, depois, na hora que terminar esse slide, vocês tiram uma foto, tá? Então, trabalhando o elástico classe 2. Então, o paciente tem classe 2, normalmente com classe 2 tem sobremordida, né? Então, como trabalhar? Então, indicação, controle de nivelamento e alinhamento durante a correção. Então, você pode controlar para evitar o problema, então seria um uso noturno, né? Então, os pontos de apoio seriam molar superior, molar inferior e canino superior. O tamanho do elástico, por ser, então, classe 2, molar e canino, 5, né, que eu falei para vocês, né, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, aqui algumas receitinhas de bolo. Elástico efeito, né? Então, extrusão e inclinação para distal do dente 13, lingualização e extrusão dos dentes anteriores, extrusão e mesialização e, claro, rotação também do 46, tá? Tempo do elástico. Neste caso, por ser um elástico só para controle, a palavra está aqui, ó, controle, ele vai usar só para dormir. Ah, professor, mas ele está com classe 2, não posso aumentar o tempo e fazer ele usar bastante? Claro, ideal é isso. Quer corrigir? Usa logo. Mas às vezes o paciente está no começo, não quer tanto se comprometer com o elástico, então pelo menos para dormir, para não piorar o que está aí, porque se piorar demora mais, paga mais, né? Então, outra possibilidade, elástico vertical, e aí a palavra ancoragem, então aí vocês já acertaram, né? Então, olha lá, ó. Vamos lá, colocar todos eles. Então, controle de ancoragem durante o nivelamento e alinhamento, uma vez que isso tende a abrir mordida, tá? Então, dos ganchos dos braquetes, vocês estão vendo aqui, ó, um braquete da 3M, tá? O Smart Clip. Tamanho do elástico. Então, no caso, está pegando 4 dentes, 1/4 ou 3/16, ideal 1/4, né? Então, os efeitos, se o paciente usar só para dormir,
uma leve extrusão. Agora, o que não pode acontecer é abrir mordida. Se a gente começa a ver, né, que começa a abrir mordida, aí pronto, né? Então, nós estamos vendo aqui, nesse caso, o paciente está usando um fio 40 graus termoativado, então a gente consegue, num fio termoativado a 40 graus, entrar já no primeiro fio, tá? Só que não é tão interessante, não é tão simples assim, né? E então a condição de trabalhar os elásticos termoativados também fazem com que a gente possa antecipá-los, tá? Outra possibilidade também do elástico precoce. Então, nesse caso, o que está sendo feito? Vamos lá, muito bem. Está sendo feita a retração dos dentes anteriores e, como efeito colateral dessa mecânica, muitas vezes abre espaço posterior, abre mordida aberta, né? Então, controle de ancoragem no fio de TMA 17 por 25. Então, os ganchos estão sendo usados, então, canino pré-molar superior e inferior. Tamanho do elástico, 4 dentes, 1/4, tá? Então, nesse caso, como aumentou a relação da resistência do fio, a gente pode, neste caso, entrar com elástico médio, tá? Só para dormir, exatamente para fazer o controle de ancoragem. Beleza, queridos? Chumba, tirem foto aí, tá? Muito bem. Uma outra situação, opa, o paciente classe 3, tem apinhamento, e se eu colar inferior vai cruzar, tem mordida aberta, então o que fazer? A dica aqui, vamos lá. Você pode fazer o nivelamento e alinhamento e só manter, então, o elástico de uso noturno, tá? Ou a gente pode fazer o seguinte, mudar a posição do elástico que está saindo do molar superior para o canino, mudando, então, do molar superior para o primeiro pré. Trabalhar com desgaste e aí eu posso trabalhar ele precoce e contínuo, tá? Só que lembrando, se o paciente não usar elástico, o que vai ter que ser feito? Ou extrai ou põe 2 mini implantes aí para ajudar na mecânica. Pode ser um interradicular, pode ser um buccal shelf também, tá? Então, tirem foto aqui, colocando a posição, onde está sendo usado, tá? Bem tranquilo. Olha aqui, ó, aqui já um caso com mordida aberta. Então, a mordida aberta, então trabalhamos o desgaste inferior, porque senão não adianta, né? Então, para que o dente lingualize, a obrigação ortodôntica é criar espaço. Não tem espaço, não adianta, não conseguimos colocar o dente no lugar. Então, ou extrai, ou desgasta, ou distaliza o arco inferior, tá? Então, o desgaste foi o que foi indicado nesse caso, associado ao elástico precoce também. Não colocamos batente no superior, poderíamos colocar, mas esse paciente, ele tinha um problema periodontal no molar, ele ia perder o molar, então não íamos nem pensar em colocar um batente, tá? E vocês estão olhando aí, o elástico é muito bem-vindo, porque ele tem uma força, tanto sagital, de cima para trás, para baixo, na frente, fazendo esse movimento de compensação dentária. Muito legal, tá? Aqui no caso também um elástico para ancorar, o que está sendo usado, então, depois que corrigiu, é a mesma foto do caso anterior, depois que corrigiu caninos, molares e pré, só usando elástico, gente. Aí nós resolvemos entrar com um CIA invertido e instruir o dente. Mas, professor, e se não entrasse com um CIA invertido? E colocasse um fio contínuo e mantivesse elástico, faria a mesma coisa? Exatamente, a mesma coisa, porque o fio que sai do canino e entra no central e no lateral, ali nos dentes anteriores, ele vai promover essa extrusão, nivelamento, e ele também tende a abrir mordida no pré, por isso que a ancoragem com esse elástico é importante, tá? Poderia fazer um triângulo e uso noturno também, tá? Poderia. Então, olha aqui, ó, intercuspidação, aqui no sistema autoligável, e a gente finalizando o tratamento do paciente. Então, nessa hora, a gente pode ter um arco mais calibroso embaixo, de aço, e em cima, corta o fio. Só que aqui vai uma dica de ouro, tá? Para não ter risco de abrir mordida, se você extraiu ou não, conjugue de molar a molar, para não ter risco de abrir mordida não entre os dentes oclusais, mas entre um dente e outro, e é ruim, tá? Então, a gente pode, então, segmentar o arco na região anterior e usar um elástico lá atrás naquele fio segmentado. Mas, professor, se tiver conjugado, o dente extrui, o dente não abre no sentido mesodistal, mas o movimento intrusivo e extrusivo não tem nenhuma resistência. O conjugado não evita de você fazer movimentos verticais ou sagitais, tá? Olha ali, ó. Então, a correção de classe 3 de um lado, classe 2 do outro e linha média. Olha que legal. Então, tirem foto aí também. O elástico está sendo usado do lado esquerdo, como classe 3, na região anterior, como linha média, e no lado direito, duas coisas, vocês não estão vendo, mas um elástico no botão do pré, 15, até o elástico no tubo do molar inferior, 46, mais um elástico classe 2, tá?
Então está sendo corrigido, buscando, né, corrigir a assimetria oclusal. Vocês estão vendo ali também, até o premolar entrou na dança, ó, aqui, ó. Ó. Então, tem um espaço aqui entre 23 e 24, aproveitou-se, pôs o elástico para trazer um pouco esse dente mais cedo. Porque para esse dente vir aqui com elástico, ele vem já. Para esse dente vir com esse elástico, tem que mover o pré para depois mover o pré. Perde-se muito tempo, tá? Outra função do elástico, a mordida cruzada, então, lingual, que a gente conhece como mordida de Brody, tá? Então, tá aí. Sai da palatina do superior à inferior. Mas, professor, por que você está mostrando isso? Porque no primeiro dia de tratamento, você montou o aparelho, já começa a corrigir tudo isso. Isso tudo que nós estamos vendo é não perca tempo, tá? Então, por muitas vezes na nossa vida, nós esperamos algumas etapas. Hoje a gente sabe, não precisa perder o tempo, tá? Então, no caso, dente a dente, do molar superior a molar inferior, pode ser um oitavo, ou se ele cortar muito, aí você pode colocar um 3,16, tá? Então, aí um elástico tranquilo de se colocar, com um efeito bastante legal, tá? Muito bem, ali, ó, mordida cruzada, Brody, né? Então, no caso, usando dois elásticos, dois pontos de apoio do elástico na vestibular e um na palatina para descruzar, tá? Então, tirem foto de novo aí. Então, bem simples, bem tranquilo. Então, nós estamos trazendo aqui para vocês algumas possibilidades diferentes, ó. Por exemplo, isso aqui é atípico, tá? E aí tem um detalhe, né? Então, o lateral estava cruzado, estava tendendo ali a abrir mordida. O que nós fizemos? Entramos com um arco, fizemos um degrau no arco, tá? E nós estamos puxando aí o canino, o lateral, todo mundo para fora. Mas aí que entra um detalhe. Se eu quero que o dente inferior vá para dentro, eu quebro o ponto de contato e ponho um fio redondo também embaixo. Aí o movimento vai ser lingual de inferior e vestibular de superior. Uma outra dica de ouro, bem legal, anotem aí. A Morelli tirou há muito tempo atrás esse botãozinho, parece uma gravatinha, tá? Deixa eu colocar ele aqui, ó. Parece uma gravatinha. E para parar esses elásticos de inferior para lateral, meu, é horrível aquele redondinho. Então, a Infinity, anotem aí. A Infinity tem um ganchinho que parece um dedinho. Então, você põe e cola ele, a base é igual esse botão, tá? Só que é um botão, um ganchinho voltado para cima que facilita muito a gente usar o elástico, tá? Dica de ouro, anotem aí, quando a gente precisar de um elástico para fazer essa relação de mordida cruzada anterior, tá? Então, vocês estão vendo aqui um elástico 3,16, aqui no caso 3 dentes, e de preferência obrigatória leve, né? Então, aqui, ó, elástico vertical, nesse caso, o uso do elástico vai ser o máximo possível para trazer o canino, beleza? Tirem foto aí. Só que eu posso mudar a posição do elástico. Eu posso pôr o elástico do canino ao lateral, do pré ao pré, e fazer com que o fio só busque. Nós vimos hoje, né? Então, alguns casos assim, o último foi do Rodrigo, né? Então, nós estamos vendo aqui ó, um outro caso igual, né? Então, usando o elástico transversal para ajudar a descruzar, né? Então, melhorando a mordida cruzada anterior, a linha média e o plano oclusal. Então, olha que interessante está sendo feito esse caso. Nesse caso, vou dar um zoom aqui, ó. Vamos lá? Isso. Então, nesse caso, falei hoje para vocês, ó, esse caso ele tem o quê? Ele tinha plano oclusal inclinado. Foi colocado um batente no canino do lado direito e livrou a oclusão do lado esquerdo. E a gente já falou sobre isso, tá? Com isso, permitiu usar um botão e um elástico. Com isso, o levantamento oclusal do lado de lá permitiu lingualizar inferior e vestibularizar superior, corrigindo assim a mordida cruzada. E além de fazer esse movimento sagital, também tem o movimento vertical que está produzindo, então, a correção do plano oclusal. Então, bem bacana, bem legal, né? Então, a gente tem que entender isso aí, né? Então, o batente irá intruir o lado direito e libera a extrusão do lado esquerdo e a possibilidade de usar elástico. Tudo bem? Manda ver fotos, porque aqui, nem vou ler muito o que está aqui, para vocês poderem ir seguindo aí. Olha lá, uma outra possibilidade, o ancoragem, o elástico está usado para ancoragem e o fio que vai trazer o dente, tá? Mais uma outra possibilidade. Agora, aonde mora um erro gigante, nós lemos hoje no artigo, você colocar um fio em todo mundo e achar que não vai abrir mordida, queridos, que é autoligável, não vai inclinar para vestibular. Então, aproveitem, use elástico, né? Aproveitem, evitem o efeito colateral, aproveitem e pensem, o que vai acontecer? Se eu soltar o fio do lateral aqui em cima, o que vai acontecer é que ele vem parar aqui em cima. A hora que eu pego e abaixo, encaixo aqui, ele vai protruir, vestibularizar, abrir mordida. E se for só um lado, muda o plano cruzal ainda. Meu Deus, é muita coisa, né? Então, olha aqui, ó. A gente pode potencializar os resultados, né? Que a gente chama aí de Buzz Lightyear, né? Para cima, para o alto e avante, né? Então, nós estamos vendo aqui uma classe 2 completa, bem grande, tá?
um formato em V do ar, com grande apinhamento inferior. Vamos lá, só para ir rápido. O que nós fizemos? Entramos com o aparelho para distalizar. Olhem lá, entramos com borrachinha de separação para criar o espaço para a gente poder nivelar e alinhar sem extrair pressa, não aqui teria que extrair, né? Então fizemos o desgaste, muito bem. Vocês estão vendo ali o uso do stop, nivelando e alinhando de forma convencional, nada de diferença, tá? Desgaste interproximais e aí produzindo, então, o nivelamento e alinhamento. Olha ali, ó, marcando onde vai ser travado o stop ali bonito de um lado para o outro, vamos nivelando e alinhando. Um overjet gigante, hein? Gigante. Então, a classe 2 também grande, mais do que classe 2 completa, tá? E aí, o que nós fizemos? Não pensando só no elástico, nós entramos com 2 mini implantes, colocamos o pêndulo para distalizar, e conforme foi distalizando, a gente entrou com elástico precoce. Nós estamos com 12 na Itai inferior e um 14 na Itai superior. Bora? Olha lá que legal, ó. Enquanto vai distalizando, olha que coisa linda, o molar está indo para trás pra caramba, muito bem. Para não ficar parado, mas será? Vamos colocar um elástico aqui, canino superior e molar inferior. Então, está abrindo espaço entre pré-molar e molar, está gerando uma relação oclusal muito satisfatória, só que enquanto isso, nada está sendo feito. Vamos ver o que vai ser feito? Tem umas coisas legais nesse caso aqui, ó. Então, nós estamos vendo já um arco, um tandem art, né, 2 arcos na mesma canaleta para auxiliar nessa correção aí da má oclusão, 2 rotações. O molar já está bonito dos 2 lados. Começamos, então, com o elástico classe 2, puxar os dentes para trás, os caninos. Vamos ver se melhora? Olha ali, ó, já melhorando, meia classe 2, já melhorando mais ainda, olha que legal. Melhorando, inclusive, aqui é a grande resposta do que a gente fala para vocês. Ó, olhando de frente, o que está acontecendo nesse fio 16x22 superior e no também embaixo, é que conforme o canino vai inclinando, ele também vai lingualizando os incisivos, instruindo. Olha a altura que esse incisivo está. Dá para a gente perceber isso, olha que interessante. O lateral está sem aparelho, não tem influência nenhuma, tá? Então, conforme esse canino vai ser distalizado, inclinado, a coroa está sendo vinda para a lingual, o arco vai sofrer uma alteração e com isso vai instruir o incisivo central. Será? Será que vai instruir? Vamos ver lá, tá? Então, olhem lá, o tamanho gigante do overjet, a posição de classe 2 completa, ó, o overjet, a relação transversal vertical está diminuindo, então a relação vertical está mudando, olha isso, gente, tá? Posição do canino está melhorando, está inclinando mais, aí entramos com uma mola aberta para girar a linha média e abrir espaço para o lateral, e aí, conforme o canino entrou no arco, nós fizemos uma coisa bem legal, bem diferente. Olha o que nós fizemos aí, ó. Vamos lá. Então, nós colocamos aí pensando como se fosse um stop, nós colocamos aí um tubo, um gancho, né? Apertamos, medimos, né, de distal de central até mesial de canino, e aí medimos e deixamos ele maior do que o espaço, como uma mola aberta que vai empurrar o canino para trás, mas a gente não queria mais empurrar o canino para trás. Então, o que nós fizemos? Queria fazer 2 coisas. Enquanto mexia abrindo espaço, começou a trazer o incisivo lateral. Então, colamos um botão, ativamos puxando a mola em direção ao central, hora que solta, esse cursor aqui, ó, esse cursor aqui vai ser empurrado para trás, que por sua vez empurra, puxa o lateral. Então, abre espaço e põe o lateral no lugar. Será que vai? Vai. Se a gente quiser que a linha média melhore, o que a gente faz? Desgaste interproximal. Olha lá, linha média melhorando, bem legal. Olha o canino e o lateral no lugar, muito legal. A gente vê o stop ali na distal do central para minimizar essa relação de rotação, beleza? Então, olha que interessante. Então, aí, fazendo nivelamento e alinhamento, quebrando ponto de contato, usando elástico precoce, intercuspidando dos 2 lados, e o final do tratamento da paciente aí, ó, bem legal, sem extrações, né? Olha aí, isso aqui é a coisa mais linda, né? Então, olhem aí, ó, a paciente tem uma classe 2, tá? De meia classe 2 de um lado, canino 3/4, do outro lado, uma classe 2 pequena, né? Completa. Então, a gente está vendo aqui, ó, uma paciente que tem um perfil que não é agradável, uma dificuldade em selamento labial com overjet bem gigante. Então, vamos lá, ó, sobre a mordida, nem se fala, imensa. Só que olhando para a radiografia dela, a gente vê o tamanho da extrusão do incisivo. Ela tinha contato da borda incisal, né, do incisivo lá no palato, um enorme overjet. Então, esse é aquele típico paciente que nós vamos fazer o quê? Intruir o dente e vestibularizar, tá? O aparelho faz isso tranquilamente. Só que, ao mesmo tempo,
podemos fechar o espaço do molar, ali daquele terceiro, e do terceiro do outro lado também, trabalhando com o quê? Com elástico classe 2. Vamos ver lá? Então, esse caso que foi tratado pelo professor Leonardo, meu amigo, né? Trabalhamos juntos. Então, tá lá, usando, vamos ver o que ele usou. Olha o tamanho da sobremordida. Então, a gente consegue ver aqui que a paciente tinha uma relação maxilomandibular a maxila protruída, mais uma relação, então, de incisivo superior e inferior, de inclinação para vestibular e superior e protruído, enquanto, vamos ver lá, ó, aqui, ó, 49, acentuadamente vestibularizado, 14, acentuadamente protruído, 9, retruído acentuadamente, e a posição de retrusão, retrusão dos incisivos inferiores, né, retrusão. Então, lingualizado, retruído, acentuadamente protruído, acentuadamente vestibularizado, né, acentuadamente vestibularizado e acentuadamente protruído. Então, vai lá. Colocou-se, então, um aparelho Damon, que lembra muito o Telos, né, ou melhor, o Telos lembra muito dele. Colocou-se, então, o fio 14 na Itai, colocou-se os stops para controle, então, da rotação do dente, e o elástico precoce do molar inferior ao primeiro pré, do outro lado, pré e pré. Né? E aí, levantou a mordida, né? Então, ali, ó, durante 1 a 9 meses, essa foi a mecânica, tá? E se vocês olharem como o Vergete era gigante, o batente está de um lado pequenininho no canino, do outro lado bem grande lá no canino, mostrando que ela está com um batente há mais tempo aí, tá? Então, ótimo. Do 9º ao 15º mês foi usado elásticos, então continuou, né, o projeto. Então, durante 15 meses ela usou elástico, tá? Então, um tratamento bem interessante, um resultado bem lindo, compensação dentária, né? Então, aí a contenção higiênica que o Leonardo colocou, eu não gosto de usar de jeito nenhum isso, se descolar e dobrar, isso gera com certeza conflitos aí, riscos de perder dentes, mas olha lá, uma relação de perfil muito melhorada, um sorriso imensamente melhorado e uma classe 2 só corrigida com elásticos precoces, dá para entender, queridos? Tá? Fazendo a comparação, então, verificando aí as periapicais, superior, inferior, e mais legal, verificando, então, a inclinação dos dentes. Vamos lembrar? Então, vamos lá. Incisivo superior, então, ele era, quanto que era? Agora não lembro, hein? Ele era, vamos voltar lá. Ó, aqui tá dando 42, será que eu tenho ele aqui? Não. Vamos lá ver. Só para a gente ver. Isso aqui, ó. 49, 14, 9 e 0. 49, 14, 9 e 0. Vamos ver? 49, quanto que foi essa inclinação? De 49 foi para 34, 9, né, 49, 14, então, retraiu 4 milímetros, então, superiores sofreram lingualização e retrusão, e os inferiores, olha, saiu de 0 para 42 graus. Então, o incisivo que estava assim, ele acabou inclinando bastante. Então, houve uma compensação dentária, né? Então, superior lingualizou, inferior vestibularizou. Né? E o fechamento de espaço aqui, outra coisa legal, foi só realizada com elástico. Inicialmente no leve ele inclinou bastante, depois foi trocando o fio, verticalizou e usou, então, o princípio do nivelamento do fio. Então, bem tranquilo. Então, queridos, se a gente fosse perguntar, né? Então, é possível corrigir mal oclusão apenas com elástico? Sim. Posso começar a usar o elástico desde quando? Quando? Desde o primeiro dia que você montar o aparelho fixo embaixo e o cima estiver montado. Qual o tamanho do elástico? Já entendemos, né? 1/8, 3/16, 1/4, 5/16. Quais devem ser os pontos de apoio? Dependendo do tipo de movimento, você vai mudar o ponto de apoio. Tá? Classe 2, que é o que a gente mais usa normalmente, molar inferior, canino superior. Esse é o nosso elástico, tá? Elástico provoca absorção dentária? Podem provocar, se tiver os fatores aí preponderantes, como a relação, então, de pipeta de raiz, muito, né, pipeta dilacerado, tá, e tempo muito longo e força aumentada dos elásticos. Quantos milímetros movimenta um dente? Aproximadamente, dependendo, vamos pensar 0,5, mas 0,5 já dá 1 milímetro. Então, o legal do elástico, sistema autoligado, é que eu tenho um movimento recíproco, e isso é muito bom. Tudo bem? Muito bem, queridos. Então, muito bem, seguindo a nossa sequência. Entendemos os elásticos aí, né? Então, se a gente fosse resumir, qual a vantagem do elástico, né? Então, inicia-se imediatamente, liberdade de movimentação dentária. Então, cria-se espaço, nivele a linha, corrige as discrepâncias todas, né? E a intensidade sempre leve. Então, elástico precoce que direciona o movimento dentário, tá? E isso é importantíssimo, né? Então, vamos lá. O que muda no uso do elástico, né? Que a gente perguntou aquela hora para vocês, tudo bem?
Então, o tempo de uso, o tempo de entrada, quando começar a usar. Tudo bem? Então, isso aqui todos respondidos. Muito bem. Dúvida, queridos? Não, né? Vamos seguir lá, então. Bora. E vamos, então, para o mais esperado, além do elástico, né? Os caras chamados, então, stop. Então, o que é esse stop? Que é um recurso muito importante no nosso dia a dia de trabalho lá, né? Então, o stop, a gente tem algumas características. Ele pode ser trabalhado estático ou dinâmico. Dinâmico é que ele auxilia na força, tá? Então, o stop ou in é o acessório de aço inox ou de nitinol para auxiliar nos movimentos ortodônticos, então. Então, aqui a gente pegando um stop, pegando com o enguard, levando ele até onde eu quero encaixar e eu aperto com o enguard. Apertou, gente, ele travou, então agora ele já está incorporado ao nosso fio, tudo bem? Muito importante. E nós precisamos entender como que é a brincadeira desse stop. Vamos lá, entrar na nossa vida com os stops. Muito bem. Então, o que é o stop? Vamos lá. Um conjunto de dispositivos ortodônticos, então o stop está no meio, o elástico está no meio, né? Associado à biomecânica, individualizando o tratamento e otimizando o resultado. Então, isso aqui para nós é o sistema autoligado. E o que é o stop? O que stop participa dentro da nossa vida? Vimos aí a sequência de fios, muito bem. Vimos as características, então, dos kits, né, do kit de organização de fios, aí muito legal. E aí vamos entender o que é esse stop. Então, eu tenho um tubo que pode ser fechado ou aberto, né, no formato, então, de tubo ou de U, que ele auxilia, travando no fio, essa estrutura auxilia na movimentação. Então, a Morelli tem esses stops fechados, eu não gosto muito. O stop fechado, hoje, eu tenho usado muito para mini tubo, tá? Então, o mini tubo me ajuda muito no alinhador para corrigir rotações que são mais trabalhosas, que não foram tão eficazes, tá? Então, queridos, nós temos aí a estrutura de uma chavinha, né, onde é esse laranjinha, que a gente segura, o mini tubo está ali dentro, você coloca no fio e puxa ele, solta. Então, uma forma de pegar. Se eles vinham todos soltos, dá mais trabalho. Então, podemos adaptar o stop com mathieu, eu não uso. Podemos colocar com gancho bola, também não uso, tá? Igual o gancho bola, ele já tem uma dobrinha, né? Dá para usar. Eu gosto de usar com enguard, tá? A gente consegue colocar na posição que a gente quer e faz o travamento com ele mesmo, tá? Esse enguard, para lembrar, é o mesmo que a gente dobra distal de uma alça, é o mesmo que a gente encaixa uma barra transpalatina, é o mesmo, tá? Então, um ponto que a gente pode dizer a vocês aí, ó, travo ele, normalmente, vocês estão vendo stop, em 2 pontos. Então, é normal e é muito indicado o uso do stop, normalmente é usado 2 stops no arco. Tudo bem que se por um só, pode girar, escapar, então, normalmente, o stop é usado com 2 estruturas, 2 stops. Toda vez que eu for usar, então, normalmente, já sabem, vão usar 2 stops, tá? Vamos entender como usar essa mecânica no dia a dia? Então, vamos lá. Mostrei para vocês, a gente colocando o stop, olha lá, com o enguard, esse vídeo vocês já viram. Aqui o outro stop, olha lá. Levamos até o lugar que eu quero, tá ali o stop. Olha lá, um outro paciente. Posiciono, esse aqui é para controlar, depois que a gente abrir o espaço, para o canino não voltar. Vocês vão ver isso aqui e como a gente trabalha, como usar, né, o stop. Então, aqui o paciente de um lado está usando um telos, que é um autoligado passivo, do outro lado, um SLH da Morelli, tá? Tudo bem? Vamos vendo ali, então. Aqui a gente consegue ver, no caso, o stop fechado, como que vai ser a aplicação. Então, vem preso aquele tubinho ali dentro para poder levar até o lugar, né? Olha ali, ó. Então, vem 10 dessas chavinhas, você consegue soltar um deles, tá? Bem legal. Encaixa no arco, leva isso aqui na boca, tá? Você pode colocar isso posicionado e apertar depois, olha lá. Que legal. Simples e muito bacana. Então, vamos lá. Nós temos 2 formas de aplicação dos stops, o estático e o dinâmico. Não usar alicates de corte de amarrilho, senão pode acontecer, olha lá, vai apertar, pumba, corta o fio, corta o stop, corta tudo e dançou.
tá? Então, aqui na situação, olha que coisa legal que nós estamos fazendo, ó. O paciente tinha falta de espaço para o dente 22, vamos pegar agora o stop e trabalhar como uma mola. Olha que legal. Então, a gente vai pegar, eu coloco um stop, né? Então, maior do que o tamanho, como uma mola, exatamente pensando numa mola, tá? Então, encaixo na distal, tensiono o fio bastante lá para dentro, ó, tá? É o que eu prefiro hoje, uma mola. Mas qual a vantagem desse stop? Você já põe no fio 12, no fio 10. Aqui vocês conseguem ver bem aproximado, ó. Olha lá, ó. Então, tem stop na mesial do molar, tem stop na distal do pré. Então, é como se ele tivesse feito uma mola. Então, esse stop tende a abrir. Então, assim, enquanto eu estou nivelando, eu estou abrindo espaço para o pré-molar. Mas é claro, né? É melhor uma mola. Só que, de novo, não dá para entrar com uma mola num fio desse, 10, 12, né? Então, vai se abrindo o espaço, olha lá que legal. Muito bem, aqui a gente consegue ver também a gente fazendo na estrutura lá do canino também, abrindo espaço para o canino. Olha que legal lá, ó. Tanto um lado como o outro, ó. Como que a gente faz então? Vamos dar um zoom aqui, ó. Então a gente fez o quê? Colocou um stop, empurrou o fio para dentro e travou o stop, então, na mesial do pré. Então temos stop na mesial do pré e stop na distal do lateral. E ele está deflexionado. Então, conforme a gente coloca o stop e ele está deflexionado, ele vai abrir, o fio tende a querer voltar e empurrar um dente contra o outro e abrir o espaço, tá? Muito bem. Então, lá, nós temos alguns formatos de trabalho com os stops. Tirem foto para depois que vocês tiverem os casos clínicos aprenderem a trabalhar também. Então, nós temos aí tanto estático como dinâmico. Estático, o fio é colocado junto com o stop para preservar o que for alcançado. Dinâmico, e o stop é colocado no fio para auxiliar algumas mecânicas. Vamos entender lá, tá? Então, controle de deslizamento, que é o mais comum, tá? Então, evita que haja a rotação do fio e espete lá atrás. Então, você pode colocar na linha média. Eu não gosto de colocar um só, porque tem uma certa folga. Então, o que a gente faz nesse caso? Você pode colocar na linha média, puxa o arco para um lado, corta o excesso. Puxa para o outro, corta o excesso e volta para o centro, tá? Aí ele não vai machucar. Então, eu prefiro sempre trabalhar nesse caso com 2 stops, não na região anterior, até para não aparecer muito, tá? Então, primeiro, linha média, beleza? Então, aqui, vocês podem ver aqui o stop colocado na mesial do canino, na distal do incisivo central, tá? Então, a gente consegue ver aqui, ó, bem legal. Evitando, então, a outra condição de deslizamento do fio e sobre a ponta espetar. Então, a parte boa disso, você não precisa destemperar, né? Então, às vezes você destempera, às vezes você vai tentar dobrar lá na distal do molar, ele tende a descolar o tubo. Então, o stop é muito legal. Vocês estão vendo aí coisas incríveis dentro da ortodontia, tá? Simplificando, então, nossa ortodontia. Então, eu posso colocar, como nós estamos aqui, ó, no canino, na mesial do canino, na distal do canino. O que vai acontecer? Ele não vai girar, beleza? Vamos lá, seguindo essa mesma condição, então, olha lá, a gente pode fazer um stop estético, vocês estão vendo aqui, ó, tá? Uma bolinha de resina para evitar o deslizamento do fio. Muito bem, tá? E o que acontece é isso, né? Então, acaba sobrando ponta, acaba machucando o paciente, nem é ruim, imagina, tá? Então, muito bem, vocês estão vendo a pontinha aí, que mesmo colocado aí, né, dobrando, às vezes acontece de escapar também, porque o fio é bem flexível. O stop acaba eliminando isso, tá? E não machucando. Então, o normal nosso é pegar um isqueiro, pôr um fogo na distal e queimar, né? E vamos dizer bem a verdade, o paciente que está ali, ele até costuma, ele nem reclama, nunca vi reclamar, né? Eu falo, doutor, vai me queimar e tal, mas é meio feio, né? Então, o que a gente faz? Dependendo do calibre dele, se eu dobrar fora da boca e tentar colocar, ele não entra. Então, você vai tentar dobrar dentro da boca. Aí, dentro da boca, a hora que você dobra, pum, descola a pecinha, tá? Então, nós estamos dando o exemplo do sistema convencional, em que a gente mantém a pontinha, e às vezes essa pontinha machuca, espeta, tá? Então, a gente estava naquele processo de transição, né? Então, começamos a trabalhar com autoligável, depois entendemos o processo todo e fomos trabalhar, né? Então, aqui um braquete Adtech, aqui um braquete T1, e as dobras na distal para evitar que escape ou que espete o paciente. A gente consegue ver as pontinhas aí dobradinhas, tá? Dobra-se, no caso, o ideal é dobrar antes do tubo. Então, ou eu vou ter
um tubo autoligável ou tomar cuidado na hora de dobrar para não ter risco de escapar, tá? Então, quando é braquete, posso dobrar antes da boca. Quando é tubo, às vezes vai ter que dobrar depois e assumir o risco aí, tá? Mesial do último molar, muito legal. Então, agora nós temos uma posição. Tá lá, nivelou e alinhou, eu não quero mais que abra espaço. E não é só molar, tá? A gente pode também manter o espaço, vamos lá, ó, lá de dentes que eu abri. Então, imaginou, terminou o nivelamento, eu não quero que abra espaço, colocamos o stop lá. Exemplo canino, na distal dos caninos. O que vai acontecer? Substituindo um conjugado. Então, você colocou um corrente, travou, fechou espaço, colocou um corrente no central, travou, stop na distal dos dentes, dos últimos dentes, tá? Aqui um exemplo, mesmo exemplo, então, lá nos molares, fazendo, então, a manutenção do perímetro do arco. Tudo bem, queridos? Mantenedor de espaço. Colocou uma mola, abriu espaço, e aí quer manter esse espaço, a gente tinha um tubinho de borracha, só que entra alimento ali dentro, né? Então, podemos colocar 2 stops e promover, então, o controle desse espaço. Olha lá, os 2 stops, prevendo aí o espaço, né? Muito bem. Ó, aqui também, né? Nessa situação, você pode usar uma mola, abre o espaço, e depois que você termina de de abrir o espaço, você pode colocar 2 stops, um na mesial, outro na distal, para controlar, como se estivesse segurando e não deixa os dentes mesializarem e perder o espaço. Nesse caso aqui, inclusive, ele está usando é dinâmico, hein? Se a gente amarrar esse fio lá na distal do pré, lá do canino, a gente vai trabalhar abrindo espaço também. Então, o stop passa a ser dinâmico. Não é esse caso, porque o stop só foi preso, o arco só foi preso na mesial do canino, tá? Muito bem, vamos lá. Então, aqui, ó, fazendo nivelamento, aí criou o espaço, né? Incluiu o fio, manteve o stop para preservar o espaço, terminou o nivelamento, segue a sequência de ortodontia como qualquer outra, tá? Mantenedor de espaço do comprimento do arco. Então, o que nós falamos? Nós estamos lá abrindo espaço, retraindo, olha que legal, empurrando o canino, né? Usando elástico classe 2. Então, vai lá, usando mola, e isso vai trazendo a linha média para o lugar, o canino para o lugar, até que o canino lá está em meia classe 2, linha média está bonito. Olha lá, aí encaixou em chave, o que eu quero fazer para não voltar? Está aqui, ó, tá? Vou dar um zoom. Então, colocou-se uma mola entre pré e canino. Girou, o canino foi para mesial. Girou a linha média. Agora você quer manter, ó, aqui inclusive a gente consegue ver que esse braquete aqui não está fechado, né? Olha lá, o stop na distal dos caninos, substituindo, então, um conjugado, evitando que volte os dentes à posição original, tá? Aí faz uso do elástico, olha lá, linha média bonita, vai melhorando a posição, e aí vai para mecânica, tá? Pós-fechamento de diastema, aqui, ó, você tem um diastema no incisivo, colocou um corrente, fechou, coloca o stop. Então, e o legal do autoligável é que você pode colocar o stop e você tira o arco e volta, porque se tivesse tubo, ele não entraria aqui, tá? Se tivesse, perdão, se a gente tivesse, por exemplo, entre primeiro e segundo molar e tivesse um tubo e eu quero colocar o stop entre 2 dentes, que são 2 tubos, eu não consigo fazer essa movimentação, tá? Então, aqui, fechou o espaço, terminou, trava 2 stops mesial e distal, também uma forma estática de substituir o conjugado, né? O conjugado sobra uma pontinha, machuca o paciente, pode quebrar onde você está amarrando e abre espaço, que não, colocou o arco, fechou as tampas, veio com o stop, apertou, travou, o arco não muda mais de lugar, tá? Comprometendo, então. Agora a gente pode trabalhar a relação dinâmica. Olha que legal. Vamos lá, expansão ou inclinação. Então, o que acontece? Quando a gente pega um dente todo apinhado, passa o fio em todo mundo, ele vai produzir a expansão. Só que ele expande e também sobra arco na distal dos molares. Então, se controlarmos essa movimentação do fio para distal, segurando ele, o arco, todo o processo de nivelamento será obtido por inclinação para vestibular. Então, pode ser que às vezes você queira inclinar esses dentes para vestibular. Então, aonde deve ser colocado o stop, não precisa ser 4 stops aqui, como está sendo mostrado, por isso que está em vermelho, não há necessidade de incluir na distal do central, mas há necessidade de incluir 2. Então, o que faz? Passa o fio em todo mundo, e põe 2 stops na mesial dos caninos.
tá? Se fosse trabalhar, por exemplo, só um lateral, aí colocaria na distal do central mesial do canino. Tudo bem? Professor, mas não poderia também colocar na mesial do molar? Também poderia colocar na mesial do molar, tá? Com isso, você está impedindo que o fio deslize para trás, para o tubo. Então, toda a produção do nivelamento e alinhamento do fio será isso, tá? Uma outra coisa, eu posso colocar o tandem. Aí vem uma pergunta, professor, eu tenho que colocar stop nos dois? Não. Você pode colocar o primeiro fio já com stop, daqui 1 ou 2 meses você só acrescenta o novo arco por sobre ele, que vai produzir a força de mudança, e o stop vai produzir a inclinação, tá? Aqui um outro exemplo, a expansão do arco. Então, às vezes, eu não tenho apinhamento. Quando a gente tem apinhamento, passa o fio e trava o stop na mesial de algum dente, você protrui e vestibulariza os dentes. Mas quando não tem mais apinhamento e você quer produzir inclinação, aí o que é a dica? A gente encaixa o arco, né, em todas as canaletas, puxa ele um pouquinho, fecha as canaletas de todas as tampas, né, os clipes de todos os braquetes, volta com ele por sobre a tampa e aí trava o stop na mesial do molar de um lado, mesial do molar do outro. Com isso, essa distância que o fio tem agora, na hora de você abrir a tampa e colocar ele de volta, ele vai fazer um formato de mola e vai proporcionar empurrando os incisivos para frente. Isso é muito interessante quando eu não tenho apinhamento. Então, uma coisa, então por isso que a gente fala, né? Se eu quero fazer essa mudança ali, olha lá onde está o stop, tá? Então, um stop preservando o comprimento do arco e vai protruir e vestibularizar. Tudo bem? Então, olha aqui que interessante. Então, esse caso tratado pelo Bolivar, olha que legal, que está fazendo o nivelamento e alinhamento, olha que bacana. O arco foi colocado, então, para nivelar e alinhar, e todo o ganho do arco vai ser protrusivo, porque tem um stop na mesial de cada canino superior, tá? Então, a gente consegue ver aqui. Então, vai haver o nivelamento, protruindo e vestibularizando os incisivos. Olha que legal, né? Então, a mesma coisa no arco inferior, que vai programar, protruindo e vestibularizando. Olha lá que legal. Vestibularizou, consegue, então, trocando os arcos, olha lá, 4 meses, nivelando e alinhando, muito, muito bem. Olha lá o formato do arco inicial, o formato do arco final, tá? Então, muito bem. Olha lá, fazendo a sequência de arcos e o término do tratamento terminado, tá? Muito bem, muito legal. Contenção 3x3 superior e 3x3 inferior. Nesse caso, eu não usaria 3x3, nem superior nem inferior, principalmente com fios trançados que podem amassar, descolar e amassar. Tá? Então, normalmente a gente usa o alinhador de acetato. Se o paciente não usar e tiver recidiva, ótimo, ele vai voltar e tratar. Se tiver com 3x3, tiver alguma recidiva, dá aquela impressão de que nós fomos os culpados, né? Olha aí, ó, comparando o sorriso antes e depois, a melhora na posição do canino. Olha que bonitinho aqui, ó. 2 menininhas, 2 irmãs gêmeas também. Então, olha lá, com grande falta de espaço para os caninos, classe 2. Aqui a outra irmã, são 2 irmãs, então, Gabriela e Rebeca. Então, aqui, ó, então está sendo feito o quê? O nivelamento e alinhamento, vamos lá, das 2 iguaizinhas. Olha que legal. Então, expansão com Hirax inicialmente, instalação do autoligável e expansão com os stops. Vejam aí que interessante. Vamos lá, direto lá, ó. Então, colocou o stop, protruiu, vestibularizou, criou espaço para esses dentes, incluiu os caninos, tá? Então, aqui uma, né? Então, a Rebeca, como está indo aí o tratamento, que bonitinho, e o término, tá? Olha lá como que era antes e depois, o perfil muito bom. Expandiu, protruiu, vestibularizou, né? Um tratamento convencional, sem muita... E não teve batente, stop, elásticos, o stop ajudou muito, né? Então, olha aí, fazendo a comparação do arco, bem bonito, bem legal. Então, o resultado bem satisfatório, né? Muito bem. E vamos lá. Olha ali. Comparando, antes e depois. E aí, né? Opa, antes e depois, não. Aqui é a Gabriela, porque elas são tão iguais, né? Então, aí fazendo nivelamento e alinhamento, também mantendo, então, o stop lá na distal dos molares, para produzir essa protrusão e vestibularização. Dá para colocar no canino? Pode também, sem problema nenhum. Então, olha aí, fazendo nivelamento e alinhamento, casos idênticos, né, muito parecidos, eram gêmeas idênticas, né? Então, perfil muito bom, expandiu o arco, e a expansão, vamos entender que aconteceu, porque o canino estava lá em cima. Se vocês olharem a diferença de sorriso, é gritante, tá?
Então, o canino estava lá no vestibular, olha que arquinho pequenininho, olha que diferença de sorriso, né, queridos? Então, quando se trabalha, então, com a estrutura, pensando no movimento ortodôntico, o tratamento já está antecipado o resultado. Bem simples, bem legal. Olha ali o final do tratamento. Muito bacana, tá? Então, abrir espaço. Então, vai ser bem parecido. Então, vai trabalhar a inclinação dos dentes, com certeza para vestibular. Então, mesial do último dente do apinhamento. Vamos ver isso? Então, é o que nós vimos naquele videozinho com a menininha. Então, coloca na mesial de um dente, na distal do outro. Só que antes de colocar na distal, empurra o arco, cria deflexão e trava. A hora que você cria deflexão, o fio tende a empurrar esses dentes, abrindo espaço. Se a gente quiser que um dos lados tenham mais movimento, você pode trabalhar desgastando a distal, né? Então, se eu quero que o dente anterior mesialize, trabalha distal. Quero que o posterior, então, distalize, trabalha desgaste também, tá? Então, a relação, então, distal do incisivo central ou mesial do lateral, proporcionando espaço para essa ação da mola, tá? Bem legal, fazendo o movimento de abertura, olha ali, ó, tá? Então, coloca primeiro o stop, deflexiona o fio, que é o que vocês estão vendo aqui, ó, travou o stop na mesial do molar, deflexionou o fio e colocou na distal do pré-molar, tá? Então, com isso, vai ter um efeito de mola dos dois lados. Ah, professor, e se eu não quiser que um dos lados se mova? Aí você põe um elástico para ancorar o lado que vai mover, tá? Então, vendo aqui, ó, a distância na mesial do lateral, na mesial do canino, distal do incisivo central, tá? Então, se nós fôssemos pensar com relação ao stop, trabalhando a abertura de espaço, seria isso. Aqui nós estamos vendo duas estruturas e nós vamos comparar isso com a clínica, né? Então, se a gente quer abrir um espaço aqui no incisivo, aqui, ó, então, instala um stop na distal, deflexiona o fio e outro stop na mesial, tá? Então, com isso, vai gerar uma proporção de mola. A não ser que você fala, não, vamos deixar quieto, a hora que chegar um fio mais calibroso eu ponho mola. Então, a vantagem de usar o stop aqui é que você está antecipando. Aquele 14 que você só ia nivelar e alinhar, você já não está só nivelando e alinhando, você está agora fazendo um princípio de força com a mola, tá? Com a mola que é o fio. E aí, se quiser buscar o incisivo por dentro, pode passar um fiozinho, ou colar direto o fio, ou colocar um mini tubo. Olha lá a gente trabalhando o mini tubo, olha lá que legal, né? Então, você pode fazer esse movimento, abrir o espaço e, com isso, antecipa o resultado, né? Então, o paciente usando elástico noturno para ancorar, isso aqui é um taipodonte, né, de treino, vocês vão ver na clínica o que vai acontecer, tá? Então, se não usar o elástico vertical, vai abrir mordida, como qualquer tratamento ortodôntico, e não tem segredo, tá? Nivele a linha, abre mordida, vira um perereco, né? Muito ruim. Aí faz a sequência do arco, já abriu espaço, termina então o nivelamento. Vocês estão vendo a sequência de arco aqui, ó, 14, depois 14 mais 14, depois 16, depois 16 por 22, ou se quiserem usar o que vem na caixinha lá, o 16 por 16, mas de verdade é exatamente a mesma coisa, não vai mudar nada. Aí remove o batente, termina o tratamento. Então, isso que a gente mostrou está aqui nessa imagem, tá? Representando a mesma coisa, trabalhando os dois stops, um na mesial do incisivo central, o outro na distal do incisivo lateral. Então, é mais ou menos isso, ó, dinâmico. Ele está trabalhando como uma mola para abrir o espaço. Então, a gente tem dois caminhos. Nivela a linha, deixa o dente para trás e espera ele, ou já numa mecânica do sistema autoligado, já inclui o stop. Olha esse caso aqui, olha lá, ó, né? Então, a gente está vendo, acompanhando aqui, ó, uma relação de falta de espaço, né? Então, poderia se aguardar, entrar num arco mais calibroso e colocar uma mola, ou poderia fazer isso que vocês estão vendo. É claro que o efeito que isso aqui vai produzir é de inclinação dos dentes, né? Então, olha lá, abriu os incisivos, abriu o espaço, né? E o incisivo, então, já tem espaço para vestibularizar. Podia ter colado um tubo na vestibular ou tubo na lingual para gerar mais inclinação. Olha aí que bonito. E aí a paciente depois, né? O que é legal é uma mecânica muito simples, né? Uma mecânica legal, né? Uma paciente aí com o incisivo já instalado no lugar. Bem legal? Bem legal, tá? Aí termina, faz o nivelamento, tira o batente, intercuspida e tira o aparelho sem segredo nenhum, tá? Então a gente treinou isso algumas vezes nos taipodontes, então depende muito das mecânicas de vocês aí, a gente acabou fazendo, para a turma de vocês não fez, né?
Então, abriu o espaço, entrou com elástico de intercuspidação, aí vai trocando o arco, 16 por 22, finalizando o nivelamento, tá? E vai abrindo, então, o espaço. Aqui uma outra situação muito parecida, só que com uma condição que a gente fala, né? Trabalhando o sistema autoligado no braquete de borrachinha. Então, olhem aqui, ó. O que nós poderíamos fazer? Olha que legal. Então, aqui abrindo o espaço. Opa! Isso. Abrindo o espaço, então, e ao mesmo tempo que você abriu o espaço, né, que está abrindo espaço, aqui sim é um sobrearco, né, um arco principal recebendo um fio guia com a mola e um arco secundário puxando com o night time. Só tem um ponto, nós estamos usando agora a borrachinha, esse movimento para o fio andar, deslizar, acaba sendo mais lento, né? Então, eu prefiro, nesse caso, colocar um elástico. Nós vamos ver aqui, olha lá, ó. Então está abrindo espaço, puxando o lateral, muito bem, olha lá. Só que como eu coloquei as estrelinhas, começa a ter um certo atrito e limitar o movimento. O que eu prefiro fazer? O que nós fizemos aí? Olha que legal. A gente colocou um elástico corrente, ó, enquanto está abrindo espaço. Primeiro colamos o elástico corrente por lingual, por palatina do incisivo, e esticamos no pré, tá? Poderia ter sido usado um stop na mesial do canino e na distal do central para preservar o espaço, tá? Então, enquanto está mantendo o espaço, o corrente está puxando esse dente para o lugar. E aí, o dente no lugar, o lateral posicionado. Bem simples, bem legal. Paciente de curso. Aqui também, mesma coisa. Então, o canino passando pelo mesmo princípio. Então, colamos o elástico corrente na palatina do canino e nós vamos puxar o lateral. Só que tem que ter um fio ou um stop. Olha lá que interessante. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Então, ou um stop na distal do lateral e na mesial do pré, ou uma mola fechada, ou uma dobra que a gente faz no sobrearco, que é o que vocês conhecem bastante, ou um tubinho desse de borracha, preservando o espaço. Com isso, o corrente vai puxar, e olha que legal, ó, começa a puxar e trazer o canino para o arco, e a gente não está precisando de elástico intermaxilar, de nada, né? Olha lá, e o canino colocado no arco, bem legal, tá? Olhem essa outra mocinha aqui, ó. Vamos ver lá, ó, esse caso clínico aqui, ó. Então, essa paciente, olha que interessante que nós fizemos aí, ó. Nós estamos vendo falta de espaço para o pré, então já desde o primeiro arco 10, e tem um problema nessa deflexão de fio e essa liberdade para alimentação, às vezes quebra, tá? Travamos o stop na distal do lateral, na mesial do pré, distendemos o fio. Então, como que é mesmo? Vamos lá? Trava aqui, dobra o fio, instala o stop antes da mesial do molar. Ou deixa ele reto, deixa o stop aqui, o outro stop empurra para dentro e adapta ele aí. Então, nós vamos vendo abrindo espaço, olha lá que legal, vocês viram esse vídeo, né? Então, aqui nós fizemos praticamente a mesma coisa, olha que legal aqui, ó. Então, nós estamos com stop na distal do lateral, na mesial do pré, e colamos, em vez de pôr um braquete, o naitai direto no canino, ó. O dente está recebendo uma força e os vizinhos também, né? Aí que é o detalhe, né? Ele tende a querer abrir mordida, né? Ótimo, ótimo mais ou menos, né? Então ele tende a, ó, vamos ver lá? Então mesmo sendo termoativado, olha lá, ó o lateral mudando de lugar, olha o que aconteceu nos pré-molares. Então o elástico precoce aqui é importante, tá? Então vai gerar essa inclinação. Então, usando o elástico precoce, por isso que, de novo, né? Se você está no sistema convencional, aquilo tudo era esperado. Você está no autoligável, já aproveita, antecipa. Põe um batente para levantar a mordida, vocês estão vendo no incisivo, e põe elástico precoce posterior para acabar de ajudar a encaixar. Então, Naitai, termo ativado, o stop e batente. O stop, claro, ativo, né? Então, nós estamos vendo aqui, ó, tá usando elástico? Não, de jeito nenhum. Então, se não usar elástico, a gente vai ter nivelamento, só que abertura de mordida demais, né? Por isso que a gente fala, depende muito do paciente. Então, tá lá. Será que vai? Opa, agora já está usando. Então, o canino está descendo, o pré-molar também, em relação ao cruzal, está ficando bem legal. Olhem lá, né? Então, é legal porque é um tratamento tranquilo, né? Não tem muito segredo. Então, olha ali, melhorando. Então, aqui nós estamos tirando foto todo mês. Olha ali, ó. Olha que coisa linda, que legal. Aí entramos com uma mola, poderia ter sido usado o stop, mas preferimos entrar com uma mola ali para abrir. Então, para mudar um pouquinho a estrutura, então, o stop sendo trabalhado de forma dinâmica para abrir o espaço, então, ali para o canino 13. Vocês estão vendo aqui, ó, tá? Abrindo espaço para ajudar na verticalização.
Aí, de novo, aqui aumentou um pouco o calibre do arco, entramos com o fio, então, deflexionado para abrir espaço para o pré, tanto de um lado, olha lá, como do outro. Então, isso aqui é o formato de mola, né? Então, stop dinâmico. Aí, abriu o espaço, podemos, então, agora incluir o fio direto nele. Olhem lá. Aí, vestibularizou, expandiu, incluímos o arco. Olha que legal. E aqui, praticamente, o tratamento terminado. Mas a função da mola, que é o que a gente queria entender, aqui, tá? Muito bem. Vai lá. Isso. Então, lá, auxiliar, então, abriu espaço, vocês estão vendo, auxiliar na mecânica de classe 2. Então, o stop vai promover a abertura, vou resumir, promove a abertura e o elástico segura um dos lados que iria se mover. Vamos ver isso? É isso aqui, ó, tá? Então, o stop vai abrir espaço, porém, o elástico classe 2, 1/4, 5/16, vai ser usado de um dos lados para evitar que o formato da mola empurra. Ah, professor, poderíamos tirar o braquete e fazer isso com mola? Com certeza. Mesma coisa. Eu acho mais fácil, né? Usar o stop, tá na mão, né? Então, a gente tem o controle de ancoragem na frente e tem um elástico trabalhando. Vimos esse caso aqui, então, que foi muito legal, né? Do Léo. Muito bem. Vamos lá para uma outra estrutura, correção de linha média. Agora, legal também. Então, a gente pode fazer esse princípio de mola, só que esse princípio de mola é trabalhado um lado só. E aí trabalha com desgaste o outro lado, como uma mola aberta, ele faz o princípio de criar o espaço e girar a linha média. Então, normalmente, ele é usado na mesial do dente posterior e lá na distal do central para girar a linha média. Tudo bem? Vamos ver lá? Aqui a gente vê o exemplo, né? Então, vamos lá. O criar espaço do lado oposto é um recurso auxiliar bem interessante para que a linha média vá para lá. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ali, desvio de linha média, tinha apinhamento em um dos lados, olha lá o desvio de linha média, né? E vai ser trabalhado, então, stop. Está sendo usado aqui um braquete passivo, né? Então, telos, então, da Eurodonto. E aí, sendo colocado um stop, vamos dar um zoom aqui para virar a foto. Isso. Um stop na mesial do pré, na distal do central. E esse apinhamento, conforme vai sendo feito, o nivelamento e alinhamento, vai se abrindo o espaço, e se a gente quiser um efeito mais rápido, desgasta no dente 21, 11, 12, e com isso gira a linha média. Olha lá, linha média praticamente corrigida, e claro que está faltando aqui elástico para a gente finalizar o tratamento. Olha lá, usando elástico, 8 meses, né? Melhorando então as estruturas, o batente inicialmente lá no molar, por isso que eu falei para vocês, ideal numa sobremordida o batente estar na região anterior, e o final do tratamento satisfatório aí. Olha aí. Muito bem. Que horas são? 3 horas. Então, aí as contenções fixas coladas, tá? E o término do tratamento. Então, vamos ver uma outra estrutura aqui, ó. Normalmente, a gente vai trabalhar com mola aberta, gerando abertura dos dois lados, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer diferente aqui, ó, como um exemplo, e nós mostramos já hoje parecido isso, é o stop, evitando a força, então, de um dos braquetes e gerando, então, a força da mola só para o outro braquete. Isso é uma possibilidade muito legal, tá? E o que a gente tem que pensar sempre dois stops, não o arco gira, um stop para eliminar a força da mola e do outro lado um outro stop para controlar a rotação do arco, tá? Então mostramos isso clinicamente, são coisas interessantes. Por exemplo, aqui, olha que legal, olha uma situação dessa. O fio vai a mola vai empurrar o stop deste lado, que por sua vez vai empurrar o fio, que por sua vez vai empurrar o canino. Então essa mola que está aqui está empurrando esse canino para lá e está empurrando esse canino para lá também. Olha que interessante, né? Então o fio tende a girar e gerar uma força aqui, e com isso uma grande vantagem, evita você de colocar um corrente daqui aqui, um corrente daqui aqui, tá? Então seria algo bem legal, tá? Bem bacana, uma possibilidade de fazer isso, abrir espaço. Tá? Então, vocês estão percebendo que é um somatório criativo, né, que o ortodôntico deve aprender. Então, como nós falamos agora, essa possibilidade de ativação de molas. Então, o stop deve evitar o contato da mola com o outro dente. Ó, exemplo aqui, vamos ver isso que vocês viram na prática, tá? Então, ótimo. Então, não se quer, então, fazer uma força no canino, que já está em chave, mas se quer
manter a força do incisivo central, que deve ser visualizado. Então, pressiona a mola, trava um stop, com isso vai ter um giro dessa estrutura. Lembrando que tem que ter um outro stop de um outro lado para não girar o fio, senão o fio gira, se ele for flexível, né? Então, aqui usando o JS, enquanto isso vai buscando o espaço. Vamos ver uma outra menininha aqui e ver a mecânica dela lá? Bora lá. Vamos direto nela lá. Bum, bum, isso. Então, opa, aqui. Então, ela tinha corredor bucal, tinha apinhamento, sobremordida, diastemas, né? Então, vamos olhar lá. Falta de espaço para um pré-molar. Olhem que bacana, né? Apinhamento inferior. Então, vamos direto nela ali. Isso, cadê? Aqui. Colamos o aparelho fixo superior, normal, tá? O aparelho de borrachinha, convencional. A gente está vendo aqui, ó, o tubo está invertido do outro lado lá, né? Olhem lá, tá? Então, ótimo. Nivelando e alinhando o arco superior, bonitinho. Colocamos, então, uma mola para começar a abrir o espaço para o pré-molar. Com isso, ia gerar o molar para distal e empurrar o pré para frente, abrir espaço para o canino. Bem legal. Então, aí, usando o elástico de intercuspidação, tracionando o canino por meio de um elástico sem fio. Olha ali que bonitinho, que bacana, tá? Nivelando e alinhando, então estava bem legal. E aí entrou a possibilidade da gente criar um espaço com a mola dos dois lados. Olha aqui que interessante. Então, o que está sendo usado? O stop está antecipando a mola, vamos verificar aqui, ó. O stop está antecipando a mola, tá? Com isso, não está sendo feito força direta no pré-molar, que tende a girar, tanto um lado como do outro. Olha lá, isso aqui é uma distalização por meio da mola. Estamos usando um fio 17 por 25, um stop travado na frente da mola. Olha que legal, isso aqui é um stop, lindo, tá? Porque a mola no pré-molar ia girar. Só que tem um ponto, gravem isso, tá? Essa mola empurra o arco todo para frente. Então, neste caso, precisamos de um elástico para controlar o efeito de protrusão. De quanto tempo? Uso noturno, tá? Muito legal. Olha que mecânica simples, gente. O molar está sendo distalizado. Olha o quanto está abrindo de espaço. Olha que legal, tá? Então, uma mecânica muito simples. Claro que o paciente tem que usar elástico, viu? Se não usar elástico, não adianta, a gente vai protruir, vai vestibularizar como qualquer outra mecânica, tá? Então, o legal disso é que a gente consegue, inclusive, se eu quiser ativar mais um stop está travado. Se eu quiser ativar mais a mola, eu aperto a mola e acrescento um stop aqui, tá? Então, se a gente quiser, vamos lá, ó. Se a gente quiser, por exemplo, ativar, eu venho aqui, pressiono a mola para trás, tá? E venho aqui, aperto um stop sem muita força. E esse stop agora criou para a gente... Esse stop criou, deixa eu tirar aqui ó, vamos lá. Esse stop acabou criando para a gente uma... Vamos de novo lá, ó. Travo o stop aqui, empurro a mola para trás, tá? E com isso eu tenho que usar um elástico nessa região para evitar a força da protrusão, tá? Vamos ver se vai dar certo. Será que vai, né? Muito bem. E aqui aproveitando, olha que legal, mesmo no braquete de borrachinha, ó, desvio de linha média, tudo bem? Colocamos um stop desse lado, tem diastema desse lado, será que vai arrumar também? Vamos lá, então abrindo espaço, olha a linha média bonitinha aí, e aí o paciente quebrou, né, o braquete, infelizmente, não é 100%, né? Então, fazendo a mecânica, elástico, stop, abrindo espaço, colocando os dentes no arco, olha lá que legal, tá? O batente para controle vertical, e olha ali, seguindo, então, uma mecânica simples, né? Para ser perfeito isso aqui, deveria ter um braquete autoligável para ficar mais valorizado para o paciente, ó, nivelando, alinhando, muito bem. Olha lá, mantendo o arco, incluindo o segundo pré-molar, e o pré-molar veio, só que ainda temos classe 2, o que vai faltar aqui? Elástico de classe 2. Olha lá, usou o elástico, tá bonito, termina o tratamento do paciente, né? E ali, uma relação oclusal bem satisfatória e outra sem extração, num formato de tratamento bem simples, né? Muito legal. Muito bem. E essa outra possibilidade de trabalharmos o stop, retração de dente anterior. Vamos ver lá? A gente trabalha agora o stop como um gancho, tá? Então, o gancho na distal do primeiro molar ou na mesial do último dente na retração. Vamos olhar isso aqui, ó. Então,
É a mesma coisa que a gente tivesse colocado um gancho bola. Então, nessa posição, o stop está só complementado agora com um gancho a mais. Vamos ver esse paciente aqui, ó. Olha que interessante. Então, é muito comum aqui, ó, nós vamos ativar a alça para retrair, beleza. Então, aqui uma situação como stop muito legal, muito legal. Tirem foto, tá? Então, normalmente, no fio 17 por 25, a gente puxa ele para trás, vem aqui atrás e cria uma dobra. Puxa ele e dobra. Só que num tubo colado, gente, a chance de descolar essa peça é brincadeira, né? A chance de descolar essa peça é gigante. E aí, o que a gente pode fazer? Tira o braquete do pré, põe um gancho bola no formato de stop, puxa esse fio para trás, o que ativa essa estrutura e proporciona retração. Se eu não puder perder a ancoragem, elástico de classe 2. Entenderam? Então, em vez de dobrar aqui na distal, você pode tirar um braquete, ou mesmo, né, se o braquete tivesse aqui, colocar o stop aqui e puxar ele. E com isso, essa alça de Hilgers vai proporcionar fechamento de espaço. Olha aqui, ó. Conseguimos ver a diminuição. Olha que legal. Conseguimos ver o fechamento e o elástico sendo mantido. Então, não teve risco de descolar a peça, porque nessa altura do campeonato, num 17 por 25, se descolar a peça, tentar recolar e passar raiva, né? E o final do tratamento, então, usamos o gancho num formato de stop para ele retrair, então, ativando a alça. Então, ele retrai o arco, ativa a alça lá na frente, com isso faz a nossa retração, tá? Vimos o professor Roberto hoje, né? Muito legal, uma mecânica bem simples. Opa! Vamos ver uma outra estrutura aqui, ó. Então, olha que legal, sistema convencional trabalhado no braquete autoligado passivo. Então, aqui o contrário de tudo que vocês viram, então, ó. Então, nós estamos com paciente classe 3 e nós vamos fazer o quê? O processo de mecânica convencional sem usar os atributos do sistema autoligado. Então, batente, stop, elástico precoce, nada. Então, apenas, que é o que eu falei para vocês, comecem o tratamento com braquete autoligado para começar a entender. Então, o que foi colado? Colou-se o braquete, vamos lá, ó, colou-se o braquete autoligado, colocou o fio, não conseguimos fechar a tampa desse braquete, amarramos com o amarrilho, deixamos a tampa aberta, conforme ele girou, aí fechamos a tampa, tá? Então está sendo feito o quê? Basicamente aqui, o sistema convencional com braquete autoligável, nivelando e alinhando, beleza? O incisivo inferior vai protruir, vai vestibularizar, vai aumentar o trespasse anterior. Vocês não estão vendo usar elástico nenhum, só nivelou, alinhou, criou o alinhamento, nivelamento, e o paciente foi para a cirurgia ortognática, tá? Então, o que nós falamos? A forma de trabalhar o braquete autoligável no sistema convencional, tá? Mostramos esse caso para vocês hoje também, este caso também, né? Muito legal. Muito legal. Esse daqui, como somatório, né? Então, aqui está sendo feito a distalização do arco posterior, dos dentes posteriores, e ao mesmo tempo usando o que a gente nunca usou, o elástico precoce. Então, que isso aqui é muito legal. Então, está sendo criado, vamos lá, ó. Então, olhando aqui, ó, vou dar um zoom para vocês verem. Então, essa paciente é uma classe 2 completa, dos dois lados, né? Um lado maior que o outro. Então, enquanto com o pêndulo foi fazendo a distalização, o elástico precoce foi trazendo o pré-molar para trás. Então, isso aqui é a forma de criar o espaço antecipado, que seria, sem o sistema autoligável, eu teria que esperar chegar num arco calibroso para depois só pôr a mola. Até colocar a mola, esperar um arco calibroso, já ganhamos o tempo. Então, aqui a gente consegue ver a comparação do tratamento, o pré-molar já no lugar, e mais uma vez, né? Aqui nós estamos fazendo, sim, um formato de um sobrearco. Ó. Olhem aqui, ó, tá? Mantendo o elástico precoce para ser feito como ancoragem, aqui um sobrearco com uma mola e o fio buscando o canino, a paciente tendo que usar o elástico e ela não usou, essa mordida acabou abrindo, aí colou-se o braquete e voltou para o elástico para terminar o tratamento dela, tá? Mostramos esse caso aqui também, né, que vocês viram aí o desgaste, viram aí o uso dos stops, viram aí o uso do elástico precoce também, olha que legal.
né? Então, assim, um tratamento de alta complexidade que foi todo controlado na mão, sem nenhuma complexidade. Então, inicialmente, olha aqui que caso lindo, né? Inicialmente distalizou, ao mesmo tempo que distalizou, vamos dar um zoom aí para ver, ao mesmo tempo, então, ó, inicialmente, ó, olha lá, cabia o dedo, era maior ainda. Classe 2 está distalizando, o stop trabalhando para protruir, vestibularizar o arco, a gente está vendo stop lá na posterior, né, dos dentes. O que vai acontecer? Vai protruir, vestibularizar, vai empurrar o fio para trás, o stop vai segurar e os dentes vão ser protruídos. Então, a gente está vendo ali o uso do elástico precoce, no fio de Naitai, ali um 16/22 superior e o tandem arte embaixo, 2 arcos inferiores. Isso favorece muito a relação, olha lá, agora já está meia classe 2 nos pré-molares, do canino de um lado também. Vamos seguindo lá, olha ali, ó. Então, nós mostramos aqui para vocês hoje, né? Então, paciente usando elástico precoce, corrigindo a relação oclusal. Então, aqui vocês estão vendo bem o passo a passo da paciente e o término do tratamento da paciente. Vocês viram hoje aí, tá? Já mostrei isso aqui para vocês. Foi aquele caso que usou o stop para buscar, né? Travou-se lá. Vamos olhar de novo lá, ó, que é legal, isso aqui é bonito, ó. Estava abrindo o espaço, só que o canino já estava em chave, manteve o elástico classe 2 e com isso, ó, vocês estão vendo aqui, ó, pressionou a mola, que empurra a linha média, que travou um stop, apertou só como um cursor, não travou. Então, a mola vai empurrar o cursor, que vai puxar o incisivo e vai abrir espaço. Se a gente quer um efeito maior de desvio de linha média, desgaste desse lado para auxiliar no movimento. Aqui a gente está vendo o final do tratamento, olha que bonito, bem legal. Vamos dar um zoom ali, ó. Tá? Tinha um erro de X, né? Depois arrumou-se a recolagem do incisivo, usando elástico para terminar, e o término do tratamento, né? Vocês viram hoje ali, o finalzinho dessa imagem aqui estava um em cima do outro, e ela usando, ela segurando ali a contenção de acetato, né? Feliz, né? Que não vai ter nada na boca mais colada, né? Então podia ter um, né? Então em cima Hawley, um fiozinho, e embaixo o 3x3, ou também, se quisermos, podemos colocar uma outra placa de acetato também, tá? Esse paciente aqui, ó, já é um paciente, então, que estava com classe 2, veio de um outro tratamento, nós optamos em colocar, então, o Twin Force para fazer o avanço mandibular. Era um paciente que tinha 3 incisivos, então, um caso de alta complexidade, paciente adulto, né? E aqui, uma coisa interessante, então, no uso do elástico precoce, é que o elástico está mantendo verticalmente essa inclinação que o incisivo vai abrir a mordida, tá? Então, mantivemos o aparelho dela, tem alguns erros de X aí, mantivemos aqui, ó, que tem um exemplo, né? O braquete do incisivo central está de ponta cabeça. Um está abrindo normal por baixo, o outro está abrindo por cima. Isso vai mudar o quê? Nada, tá? Que é o que eu sempre falei para vocês. Essa inversão de torque aqui devia dar alguma alteração, né? E não deu, né? A gente acompanhou o paciente ali, ó, olha lá, tá? Então, a gente fazendo o final do tratamento, nivelando, alinhando, fez o avanço, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, o paciente chegou aqui com dobras do arco, então, nivelou, alinhou, criou o overjet suficiente para fazer o avanço, que está aqui, avançamos com o Twin Force, depois recolamos algumas peças, tá? Depois aí de 8 meses de uso do Twin Force, recolamos algumas peças, intercuspidamos, claro que não tem falta incisivo, então a linha média não vai estar satisfatória, mas a relação oclusal, ó, bem legal. Compensação dentária, né? Inferiores vestibularizaram, superiores lingualizaram, né? Essa outra estrutura de trabalho também, então, o paciente usando, paciente classe 3, trabalhando, então, com mini implante buccal shelf. Então, aqui tem algumas estruturas bem legais em que o sistema autoligado trabalhou ajudando nessa mecânica. Então, o paciente tinha maxila retruída, mandíbula levemente protruída, mas bem posicionada. Vou dar um zoom para vocês verem aqui, ó. Olha que legal. Então, o paciente tinha um grande apinhamento superior, vejam aqui, e aí nós vamos travar o stop na distal, ou do canino ou do molar, para protruir e vestibularizar, e embaixo nós vamos retrair todo mundo com o mini implante. Pedimos, então, olha o stop aqui, né, para evitar que gire, e olha o stop aqui na mesial do molar, aqui na mesial do molar, para produzir aquela protrusão que nós falamos aí para vocês, tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, foi incluído mini implante inferior, extraímos terceiros molares, e vocês vão ver abrindo espaço aqui, que é bem legal. Nós estamos retraindo canino, pré-molar, molar,
tá? Enquanto protrui superior, retrai inferior. Muito legal. Então, aqui, fazendo uma outra estrutura que vocês aprenderam hoje também, não tinha muito mais apinhamento, mas nós queremos protruir e vestibularizar os dentes superiores. O que nós fizemos, então? Vamos esperar terminar aqui essa etapa. Isso, agora eu vou dar um zoom, para vocês verem aí, ó. Então, fechamos as tampas dos dentes anteriores, dos braquetes autoligáveis, deixamos ele livre, travamos o stop de cada lado, tá? Aqui ele não travou tão direitinho, travamos, e aí nós vamos, depois de travado, abrir as tampas e incluir o fio de volta. Com isso, ele vai continuar protruindo e vestibularizando. Então, a gente está vendo retração do inferior, protrusão, olha que legal. E aí entrou um ponto novo também, olha o elástico precoce aqui, ó. Então, a gente tinha o canino no lugar, mas tínhamos mordida aberta. O que nós fizemos? Entramos com elástico para fechar a mordida e, ao mesmo tempo, na região anterior, nós estamos lingualizando o inferior e protruindo, vestibularizando o superior. Olha lá que legal. Aí já descruzou os dentes anteriores, agora nós podemos entrar com a retração dos dentes anteriores e alça. Olha lá que legal. Então, um tratamento que teve protrusão superior, retração inferior. Graças, então, ao sistema autoligado, aos stops e ao mini implante, claro, o paciente, o tratamento terminou super, muito bem, tá? Muito bem. Então, seguindo a nossa relação aí, ó, muito bem, ó. Então, outro caso aqui, ó, o Brandon. Então, um paciente com uma grande sobremordida, olha lá que legal, né? Colocamos um tandem art, 2 arcos, e o stop mantido ali para não girar, tá? Então, vai protruir e vestibularizar. E aí nós entramos com o quê? Batente na região anterior, olhem lá. Então, enquanto isso, elástico para corrigir a classe 2. Não cabia, gente, vocês olharem aqui, ó, não cabia um braquete aqui, ó. Então, o que nós fizemos aí? Ó, de novo, ó o stop aqui, olha o stop aqui. Então, conforme nivele a linha, protrui e vestibulariza. Se eu quero que abra crie espaço mais rápido, desgaste e desgaste. Tudo bem? Então, nós estamos vendo abrindo o espaço, o batente desocluindo para permitir a movimentação. Olha que legal. Seguindo, então, essa abertura de espaço aqui, ó, nós estamos agora, então, com dois fios de Naitai, um Naitai aqui 14 e outro 12, buscando, então, o incisivo. Então, muito legal. Como eu falei para vocês, o stop está sendo mantido, ó. Conforme vai abrindo espaço, isso aqui vai sendo empurrado para as laterais e abrindo espaço. Olha que bacana, tá? Abrindo espaço, vamos dar um zoom aqui, o foco principal aqui é esse aqui, ó, quebrando pontos de contato e o stop sendo mantido, ó, entre mesial, de segundo pré, e distal do incisivo central. Vamos ver lá, ó. Olha que legal, ó. Aqui nós fizemos uma outra coisa bacana, ó. Então, tiramos o arco, mantive um stop só para ele não girar e não espetar o paciente. O que nós fizemos aqui, olha que interessante, vocês estão vendo uma deflexão aqui no arco? Colamos um botão, vim com um amarrilho, pressionei essa ligadura, esse amarrilho, que por sua vez, na hora que ele começar a nivelar, ele vai ajudar a girar. Criamos um espaço aqui, né, ó, que já tinha sido criado, criamos um espaço para permitir essa rotação. O braquete está fora do centro, porque o dente estava completamente girado, no começo não deu para colar ele certo. Aqui a posição dele, então, fazendo aí, né, o tandem art no arco inferior, os incisivos e o canino já no lugar, bonito, olha lá, que legal, mantendo o batente. Então, ali, ó, a gente já tem a curva de SPI praticamente resolvida, a oclusão também, linha média faltando um pouquinho para arrumar, entramos com elástico lateral e canino para ajudar a instruir e fazer uma força trazendo a mesial desse braquete um pouco mais para frente. Olha a oclusão dele, que legal, linha média bonita, a oclusão, onde usou elástico, bem legal, bem bacana, tá? E o arco superior e inferior praticamente terminados aí, então fechando o espaço, né, do que estava faltando ali, olha que legal, oclusão terminada, o tratamento finalizado. Os terceiros molares aí, né, depois o paciente precisa fazer extração. Olha aí, final do tratamento dele, então, sem extração, sendo trabalhado com autoligado, stop, sobre arco, então, bem bacana, né? Aí ele fez a gengivoplastia, e aí a mudança bem grande, né? Pelo volume de altura que acabou dando entre os dentes ali, que ficou bacana, ficou legal. Olha aí, ó, o final do tratamento. E como nós falamos, né? A sobremordida é uma resultante difícil, baixa estabilidade, ali, ó, recidiva, né?
mas o paciente feliz ali com o tratamento e o termotratamento. Então, vamos lá, essa aqui nós já vimos também, fui mostrando vários casos aí diferentes. Opa, opa, muito bem. E aí, queridos, ó, muito bem, cadê nós? Opa, aqui. Então, a gente resume nessa nossa estrutura, né? Vamos lá, ó. Muito bem, olha lá. Movimentar um dente, mudar uma arcada, possibilitar uma oclusão, permitir um sorriso, tudo começa na mão do ortodontista. Por mais que a gente tenha aqui, né, os brackets, os stops, essas estruturas, saber como usar todas as estruturas é a estrutura mais importante, tá? Então, a gente mostrou em algumas possibilidades aí a contenção também de acetato, é uma escolha, tá? Então, se vocês preferirem colocar Hawley, o 3x3, 1x1, contenção superior e inferior, é uma escolha, tá? Então, voltando aqui só para a gente terminar, isso, a nossa vida como ortodontista, tá? Aonde? Vamos ver aqui, isso, aqui, né? Então, o que vocês entenderam hoje? O que a gente conseguiu mostrar para vocês em toda a estrutura hoje, né? Então, que nós temos aí acessórios que, quando bem utilizados e indicados como uma mecânica, eles favorecem demais a nossa estrutura de trabalho, tá? Então, se eu fosse colocar como assim, estrutura mais importante, primeiro conhecimento, tá? Diagnóstico, planejamento, depois a estrutura física mais importante. Aí nós temos um somatório, batente, sozinho o batente não corrige a maloclusão, stop, sozinho o stop não corrige a maloclusão, né? O braquete, sozinho ele não corrige a maloclusão, a sequência de arcos flexíveis, sozinho também, mas se a gente pensar no elástico, muitas vezes ele sozinho, ele alcança resultados muito incríveis. Então, nós colocamos aí para vocês entenderam, né? Que nós temos um somatório de mecânicas, então, o braquete, por que está usando, vocês já sabem. O batente, onde, por quê, como, quanto, que tamanho usar, tá? Quando que eu tiro. A colagem, por quê, como escolha. Os arcos, então, professor, eu preciso seguir a sequência do sistema convencional, 12, 14, 16, né? Igual a Adriele perguntou aqui, né? Ah, o colega que eu trabalho, ele gosta de 16 por 16. Tudo bem, é um arco de nivelamento, tá? O que ele vai trazer de benefício? Nada a mais de um 16 por 22. O que pode sim, se você for pensar como vantagem, ele é um fio mais fino, então um pouco mais flexível, mas ele também é termoativado, então não vamos ter muita diferença, tá? Então, como eu falei para vocês vão proporcionar resultados de acordo com o conhecimento de vocês. Hoje nós estamos vendo que os acessórios estão aqui disponíveis, mas nem todo mundo sabe trabalhar com stop. Nem todo mundo sabe trabalhar com a biomecânica dos sistemas autoligados. Agora vocês já estão aptos para começar a treinar. E lembrando mais uma vez, é possível que nós trabalhemos com o braquete convencional, queridos, com o braquete convencional, usando exatamente o sistema autoligado. Não precisamos ter um braquete específico para mecânica. Precisamos ter uma mecânica específica para o problema, tá? Olha lá, quase que eu acertei. Falei que 3 horas a gente terminava, 3h30, tá? Então, meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, tá? Então, aqui vocês já estão liberados. Deixa eu parar, inclusive, de fazer a nossa gravação. Muito bem, parar a gravação.